Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 651, Reemprego dos Heróis de Galar 2. Naquela noite, Naoki retornou de um dia inteiro no ginásio Levincia. Ao se aproximar do rancho, algo incomum chamou sua atenção. No telhado do galinheiro, os Meltan estavam aconchegados em um círculo ao redor de Palmote, todos dormindo pacificamente sob o brilho alaranjado do pôr do sol. Naoki inclinou a cabeça surpreso. Desde quando Palmote se dava tão bem com Meltan? Ele não precisou pensar muito. Goldengo flutuou até ele e deu uma explicação rápida, contando-lhe os eventos do dia. Depois de ouvir a história, Naoki ficou sem palavras. O que está acontecendo com este rancho? Será que este é um programa de aposentadoria para heróis de Galar? Ele se perguntou. Calyrex já havia começado a cultivar. Glastrier e Sectrier, antes orgulhosos corcéis lendários, agora trabalhavam como peões cuidando dos pastos Pokémon. E agora Melmetal Meltan havia se tornado o coletor oficial de ovos do rancho. Nesse ritmo, murmurou Naoki, o que vem a seguir? Zacian e Zamazenta como guardas do rancho no portão da frente? O pensamento era hilário e estranhamente encantador. Claro, ele sabia que isso não aconteceria. Zacian e Zamazenta ainda tinham seus deveres a cumprir. Depois de ajudar a derrotar Eternatus, eles provavelmente retornariam à Terra Adormecida e retomariam sua guarda silenciosa, assim como fizeram 1000 anos atrás. Ainda assim, era engraçado imaginar. Apesar de algum caos inicial, os Meltan se adaptaram à vida no rancho melhor do que qualquer um esperava. E por alguma razão, talvez porque o pequeno martelo de Palmote já tenha sido imbuído da aura real de Calyrex, os Meltan o seguiram com respeito e admiração inabaláveis. Todas as manhãs, os Meltan seguem alegremente Palmote até o galinheiro para ajudar a coletar os ovos. Calyrex geralmente fica parado por perto, observando-os à distância. O olhar gentil em seus olhos deixa claro, ele está orgulhoso do Meltan. Porque aqui não há escuridão. Não há crise. Apenas calor, companheirismo e amigos Pokémon para brincar. Às vezes, pensa Calyrex, esquecer o passado não é algo tão triste, afinal. Com a chegada do inverno, as temperaturas começaram a cair. Em meados de novembro do calendário da Liga 202, a primeira forte nevasca cobriu a região, bem a tempo para o torneio inaugural da Liga Paldea. Naoki ficou em casa para assistir a todo o evento na TV. Na sede da Liga Paldea, treinadores do mundo todo se reuniram para competir em um confronto deslumbrante e de alto risco. Graças à beleza natural de Paldea e à popularidade global da terastalização, a agitação do torneio superou facilmente até mesmo a clássica Liga Índigo Encanto. Com o fluxo de turistas, toda a região de Paldea desfrutou de uma temporada de inverno agitada. Os negócios prosperavam. Os ânimos estavam altos. Com o fim do desafio de ginásio anual, os líderes de ginásio da região entraram oficialmente em sua pré-temporada. Até Naoki, líder de ginásio interino de Levincia, teve um tempinho para respirar. Outra tempestade de neve estava a caminho. No início da manhã, Naoki levou as colmeias para a estufa de vidro para o inverno. A estufa estava equipada com um sistema de aquecimento com temperatura controlada que funcionava 24 horas por dia. Lá dentro, o ar era quente e perfumado, e as flores permaneciam em plena floração, apesar da tempestade de neve lá fora. Combeia e Butterfree voavam suavemente pelo ar quente, aproveitando o espaço seguro e ensolarado. Naoki já havia estocado mel doce e néctar suficientes para durar a temporada inteira. Depois de verificar a estufa, Naoki saiu. Um vento frio, carregado de flocos de neve, chicoteava seu rosto, obrigando-o a esfregar as mãos para se aquecer. Caminhando ao lado dele estava Koraidon. Vamos para casa, disse Naoki batendo os dentes. Koraidon concordou alegremente. Os dois voltaram pela neve e entraram, fechando a porta atrás deles e isolando o vento uivante. A casa estava quentinha e quentinha. Uma rede de canos atravessava as paredes, canalizando o calor de uma fornalha alimentada por pluma de lava, alimentada por slugma. O calor alcançava todos os cômodos, envolvendo a casa inteira em um abraço aconchegante. Naoki estava prestes a tirar as botas quando Iono correu até ele. Ela gentilmente tirou a neve do casaco dele e perguntou preocupada. Como estão as coisas em Alola? Está tudo certo, respondeu Naoki com um sorriso. Falei com o Kiave esta manhã. Ele concordou em continuar administrando o rancho lá durante o inverno. Que alívio, disse Iono com um suspiro gentil. Este ano, Naoki decidiu não passar o inverno em Alola como costumava fazer. Era quase dezembro e com a data prevista para o parto de Iono se aproximando, a viagem seria muito arriscada. Não valia a pena arriscar. Em vez disso, eles passariam a temporada juntos no rancho Casa na Árvore. Graças ao Slugma, às melhorias de isolamento e a um estoque de comida Pokémon resistente ao frio, eles não sentiriam falta dos trópicos. Iono estava entrando no terceiro trimestre, e sua barriga havia crescido consideravelmente. Até tarefas simples se tornaram difíceis. Felizmente Naoki e Indéda estavam lá para cuidar de tudo. Enquanto Koraidon se jogava alegremente perto da lareira, Naoki ajudou Iono a se acomodar em seu lugar favorito no sofá, colocando um cobertor quente ao redor dela. Onde está Sylveon? Ela perguntou, olhando ao redor. Ainda treinando com Articuno na árvore do mundo, respondeu Naoki com os olhos brilhando. Sylveon estava mais determinado do que nunca. Em sua busca para derrotar oponentes do tipo dragão e se tornar um verdadeiro herói, Sylveon se comprometeu com um intenso treinamento de inverno. Todos os dias ele viajava até a árvore do mundo para resistir ao raio de gelo e à nevasca de Articuno. Ele suportava o frio e as dificuldades, assim como o grande mestre das artes marciais Urshifu havia feito outrora. As sementes trazidas por Meu e Ted de Ursa ainda estavam guardadas em segurança por Naoki. Ele as guardava para Sylveon, aguardando o momento em que a força deste atingiria um novo patamar. Ted de Ursa e os outros voltarão logo? Perguntou Iono, com a voz cheia de esperança. Naoki assentiu.
Eles ligaram ontem. Já estão voltando. Que maravilha, Iono sorriu. Assim poderemos comemorar o ano novo juntos. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Aquele seria seu primeiro ano novo no rancho desde que se casou. Naoki sorriu. Mas então, outro pensamento lhe ocorreu. Era o fim do ano, então o arco da história principal na região de Unova já deveria ter terminado, certo? Os últimos 2 meses tinham sido um borrão. Entre administrar o ginásio e administrar o rancho, ele não tivera muito tempo para se dedicar aos negócios de Unova. Mesmo assim, ele não estava muito preocupado. Afinal, Reshiram e Zekrom estavam sob seus cuidados agora. Por mais selvagem que a equipe Plasma se tornasse, não havia muito que pudessem fazer sem os dragões lendários. Sentindo-se curioso, Naoki pegou seu telefone Rotom e procurou as últimas notícias sobre a equipe Plasma. Não demorou muito para que algo aparecesse. E revelado. Equipe Plasma exposta como um culto perigoso. Interpol se infiltra e reúne evidências decisivas, líder Getsis e outros executivos presos. Naoki piscou. A Interpol interveio? Isso foi inesperado. Mas, e o N? Ele rolou a página para baixo, tentando encontrar alguma atualização sobre N, mas não havia nada. Nem uma palavra. Ainda assim, não era necessariamente algo ruim. Pelo menos a crise em Unova havia acabado e Alder finalmente pôde recuperar o fôlego. Foi um bom resultado no geral. À medida que este ano chegava ao fim, o calendário logo mudaria para o ano 203 da Liga. Isso significava que a jornada de Esho levaria à região de Kalos, e uma aventura totalmente nova começaria. Equipe Flare, Lisandre, o Pokémon da vida Xerneas, o Pokémon da destruição Yveltal e o Pokémon da Ordem Zygarde. Em breve, o mundo testemunharia o milagre da Mega Evolução. Era uma pena, pensou Naoki, que apenas alguns de seus Pokémon no rancho fossem capazes disso. Ainda assim, Naoki não podia negar. No fundo, ele realmente queria uma pulseira Mega Evolução, só para finalmente realizar seu sonho de infância de se tornar um treinador Mega Evolução. Mas além da Mega Evolução, havia algo mais que despertava sua curiosidade. Opa! Ele quer convidar o Opa para se juntar ao rancho, para que ele possa usar o portal de Opa para viajar livremente pelo mundo. Capítulo 652. Presentes 1. Em 20 de novembro do ano 202 da Liga, a forte nevasca que cobriu a terra por dias finalmente chegou ao fim. Naquela manhã, quando Naoki abriu a porta, foi recebido por um mundo completamente envolto em um branco cintilante. A neve era espessa, tão espessa que havia soterrado as estradas do rancho, tornando quase impossível ir até a cidade. Atrás dele, Pokémon curiosos de todos os formatos e tamanhos espiavam do calor da casa, ansiosos para ver o cenário transformado. Naoki se virou para eles com um sorriso alegre. Quer me ajudar a tirar a neve? Graal. Ciclizar estremeceu instintivamente. Não era medo, apenas uma reação natural ao vento frio que batia em seu corpo. Palmote não se importou nem um pouco com o frio. Estufou o peito e saiu trotando para fora. O parceiro Ivy estendeu cuidadosamente uma pata e bateu na neve. Instantaneamente, um arrepio percorreu seu corpo. Ele gritou e rapidamente puxou a pata para trás. Buei, ele guinchou em alarme. Se estiver muito frio, vão brincar na sala, disse Naoki gentilmente. A neve parou e o sol deve aparecer em breve. Vai estar mais quente ao meio-dia. Vocês podem brincar então. Bonecos de neve, guerras de bolas de neve, esconde-esconde num labirinto de neve. Há tantas brincadeiras que você só aproveita no inverno. Buei! O grupo de Ivy Lutions, liderado pela parceira Ivy, assentiu animadamente. Eles definitivamente voltariam a brincar quando o sol nascesse. Observando de trás, Urshifu soltou um suspiro silencioso. Sem dizer uma palavra, pegou uma pá de neve e seguiu Naoki para fora para ajudar. Naoki sorriu calorosamente. Urshifu era realmente confiável. Ao lado deles, Koraidon rugiu baixinho e então pegou outra pá para ajudar. Naoki estava acostumado a esse tipo de trabalho em equipe matinal. Ele pegou uma terceira pá e com a ajuda de seus Pokémon, começou a abrir caminhos na neve, um levando ao galinheiro, outro ao abrigo Pokémon e um terceiro à toca subterrânea. Depois que a neve foi removida, Palmote convocou o Meltan para começar a próxima tarefa, entregar o café da manhã. Com foco total, os Meltan formaram esquadrões organizados. 4 de cada lado carregavam uma grande caixa de comida nos ombros, enquanto o Meltan permanecia em pé sobre a caixa como um comandante, agitando os braços para comandar os outros. A rota de entrega começou com os corcéis do tipo Fantasma e Gelo, Glastrier e Sectrier. O Meltan colocou Cenoura da Neve e Cenoura da Sombra nos coxos para os 2 Pokémon majestosos. Em seguida vinha o curral Gogoat, o abrigo para Milton e Volou e finalmente a caverna compartilhada por Garganaco e Dugtrio. Cada um recebia sua alimentação adequada. Depois que cada entrega era feita, os Meltan voltavam para a sala de estar, conversando e tilintando ruidosamente com seus pequenos corpos metálicos, aguardando ansiosamente seu próprio café da manhã. Indeeda, e agindo como zeladora, trouxe uma grande caixa cheia de guloseimas para o café da manhã, uma variedade de tampinhas de garrafa, moedas e outros pequenos objetos metálicos. Ela colocou na frente deles com um sorriso caloroso. O Meltan gritou de alegria e começou a mastigar alegremente. Enquanto isso, Naoki trabalhava arduamente em uma clareira próxima, moldando a neve acumulada em um paraíso de inverno. Usando uma espátula, ele compactava a neve e construía uma parede de labirinto de 2 metros de altura, sua obra-prima. Um labirinto de neve projetado para o esconde-esconde Pokémon. Ele levou a manhã inteira juntando neve de todo o rancho e compactando-a para formar um labirinto sinuoso. Ao meio-dia, os Pokémon reunidos em volta da lareira ouviram o chamado de Naoki. Eles correram para fora da porta e ficaram boquiabertos de admiração. Bui! Gritou o coro das Ivy Lutions, abanando o rabo animadamente. Os sempre cheios de energia Ogerpon e Goldengo avançaram rapidamente, com os olhos brilhando enquanto inspecionavam a entrada. Certo. Naoki sorriu.
Vamos brincar de esconde-esconde no labirinto de neve. Com gritos e aplausos, os Pokémon avançaram, rindo e mergulhando nos corredores nevados que Naoki tanto trabalhou para construir. Naoki olhou para Urshifu e Koraidon parados ao lado dele. Quer participar também? Os dois Pokémon grandes se entreolharam e depois voltaram a olhar para o labirinto. Ambos eram Pokémon mais velhos e estoicos, protetores e orgulhosos. Talvez orgulhosos demais para rolar na neve como os pequenos. Naturalmente, tanto Urshifu quanto o Koraidon balançaram a cabeça e recusaram o convite. Naoki de repente se lembrou de como os dois o ajudaram a manhã inteira. Você deve estar exausto depois de tanto trabalho, disse ele com um sorriso. Vamos voltar e descansar. Podemos almoçar todos juntos. Ele já tinha notado fumaça saindo da chaminé da cozinha. O almoço devia estar quase pronto. Ao ouvir isso, Koraidon e Urshifu concordaram com a cabeça. O trio voltou para casa. Ao entrarem, Naoki avistou Iono na cozinha preparando o almoço. Ele correu até ela e a repreendeu gentilmente. Você não prometeu não se esforçar demais? A irmã Indeedei, que ajudava ali perto, deu um suspiro exasperado. Aí. Ela já havia avisado Iono sobre isso. Iono apenas sorriu timidamente. Não é tão difícil assim, hein? Por que suas mãos estão tão vermelhas? Naoki olhou para baixo. De fato, suas mãos estavam vermelhas como um par de barbatanas de Magikarp. Eu estava construindo um labirinto de neve para os Pokémon, explicou. Acho que a neve os deixou mais gelados do que eu pensava. Iono pegou a mão dele e disse ofegante. Eles estão congelando. Assustado, Naoki se afastou rapidamente. Está tudo bem, sério. Ele se agachou ao lado do fogão, onde Slugma mastigava alegremente algumas frutas, irradiando calor debaixo da panela. Vai esquentar logo, garantiu Naoki. Por que você não relaxa por enquanto? Deixa a comida comigo e com Indeedei. Indeedei concordou com a cabeça. Aí é. Ela ajudou Iono a se sentar no sofá da sala. Iono riu baixinho e desistiu. Tudo bem, tudo bem. Assim que ela se acomodou, Naoki cantarolou uma musiquinha e continuou preparando o almoço com um sorriso no rosto. Nesse momento, a porta da frente se abriu, deixando entrar uma brisa fria, e 3 pequenas figuras entraram voando, gritando animadamente. Naoki se virou para olhar. A equipe da expedição havia retornado. Depois de meses longe do rancho, Victini e Teddiursa apareceram de repente, com as bochechas rosadas pelo frio e os olhos brilhando de excitação. Naoki não pareceu muito surpreso, eles ligaram para ele alguns dias atrás usando o telefone Rotom para dizer que estavam voltando. Você voltou. Se divertiu explorando o mundo? Perguntou Naoki rindo. Teddiursa ergueu a patinha orgulhosamente. Teddy, girou no ar, e Victini flutuou com um véi, vitorioso. Todos os 3 estavam claramente emocionados. Eles até trouxeram uma tonelada de presentes para Naoki de suas viagens. Enquanto Indeedei terminava de acomodar Iono no sofá, ela se virou e pegou alguns pãezinhos de mel frescos, chá de frutas vermelhas, poképus e biscoitos de floco de neve do armário e os colocou na mesa. Você deve estar faminto depois de toda essa viagem, ela disse gentilmente. Como esperado, no momento em que viram os lanches, os 3 Pokémon famintos mergulharam alegremente. Depois de caminhar por tempestades de neve e atravessar longas estradas, finalmente estavam em casa novamente. Agora seguros e aconchegados no rancho, Teddiursa e Meu se sentiam relaxados naquele momento. Naoki colocou os ingredientes na panela, cobriu-a com a tampa e deixou a sopa cozinhar em fogo baixo. Aproveitando o tempo de espera, ele foi até a sala de estar e observou, entretido Teddiursa e Victini devorarem seus petiscos com entusiasmo em um improvisado show de comida. Presentes? Ele perguntou curioso, levantando uma sobrancelha. Teddiursa assentiu vigorosamente, limpando migalhas da boca com a pata antes de tirar uma pequena mochila de viagem coberta de neve. Naoki percebeu pela geada que eles deviam ter corrido para casa direto da região de Unova, enfrentando tempestades de neve só para chegar a tempo. Teddiursa abriu o zíper da bolsa e começou a apresentar seus tesouros. Teddy, este é um tesouro que encontrei em uma caverna, anunciou Teddiursa, segurando com orgulho uma enorme e brilhante conta dourada. Naoki riu baixinho. É claro que Pokémon com a habilidade de pegar não conseguem resistir a nada brilhante, refletiu ele, já esperando mais surpresas. Teddy, e este foi um presente de um Pokémon que ajudamos. Teddiursa continuou, colocando uma fruta brilhante na mesa. Um após o outro, Teddiursa retirou contas douradas gigantes, frutas exóticas, bolinhas de gude polidas, pedras redondas e lisas, seu tesouro pessoal. Meu e Victini, não querendo ficar de fora, rapidamente se juntaram à apresentação. Meu flutuou segurando uma flor de plástico colorida em suas patas, enquanto Victini orgulhosamente segurava no alto um cogumelo grande e de cores vivas. Nini, estes são os nossos tesouros, declararam com olhos brilhantes. Capítulo 653, Presentes 2. Naoki piscou sem palavras por um momento. Parecia que até Meu e Victini haviam contraído a febre de colecionar tesouros de Teddiursa. Ele examinou suas oferendas e suspirou. O presente de Meu foi uma flor de plástico, comum para a maioria, mas com um charme único. O presente de Victini, por outro lado, foi um cogumelo tóxico com cores vibrantes, quase assustadoramente vibrantes. Cogumelo tóxico, não comestível. Uma iguaria favorita entre os Pokémon do tipo venenoso. Naoki ficou sem palavras. Meu inclinou a cabeça, confuso, sentindo a hesitação de Naoki. Ele não gostou? Aquela flor era especial, nunca murcharia. Isso a tornava mágica aos olhos de Meu. Percebendo a sinceridade do pensamento por trás disso, Naoki sorriu calorosamente. Obrigado, Meu. Adorei. Ele pegou a flor de plástico e a colocou cuidadosamente em um pequeno vaso na prateleira. Meu sorriu alegremente, girando no ar alegremente. Victini, porém, estendeu o cogumelo tóxico com orgulho e entusiasmo. Nini. Naoki congelou.
Espere, não coma isso. É um cogumelo venenoso. Você vai desmaiar se tentar cozinhá-lo. Nini. Victini pareceu chocada. Mas parecia tão lindo, com certeza era delicioso? Quanto mais brilhante a cor de um cogumelo, mais tóxico ele é, explicou Naoki gentilmente. E como não há Pokémon do tipo venenoso vivendo aqui no rancho, realmente não deveríamos usá-lo como alimento. Ainda assim, o que importava era a intenção, e Victini o trouxera de volta com boas intenções. Naoki aceitou o cogumelo e o colocou em segurança, fora de alcance. Ted de Ursa ainda não tinha terminado. Ele enfiou a mão na mochila uma última vez, e cuidadosamente tirou uma pequena caixa de ferro. Naoki imediatamente notou o rótulo na caixa, sorvete Driftveil. O que? Ted de Ursa estava visivelmente animado. Abriu a tampa, revelando uma bola de sorvete branca como a neve, em formato de nuvem aninhada lá dentro. Este era o presente especial que eles trouxeram só para Naoki. O sorvete Driftveil, uma delícia típica da cidade Driftveil na região de Unova, era considerado uma iguaria rara, quase impossível de encontrar fora de Unova. Eles ouviram falar sobre isso de alguns Pokémon locais que conheceram durante suas viagens. Naoki rapidamente obteve algumas informações em seu telefone Rotom. E sorvete Driftveil, um sorvete especial da cidade de Driftveil na região de Unova. Dizem que cura qualquer condição de status em Pokémon. Naoki piscou. Isso realmente tem um efeito milagroso? Ele estava genuinamente surpreso. Se não me falha a memória, esse tipo de sorvete não era fácil de encontrar. Mesmo em cidade de Driftveil, a loja só permitia uma compra por cliente por dia devido à alta demanda. Claramente, Ted de Ursa deve ter se esforçado muito para consegui-lo. Adorei esse presente, disse Naoki calorosamente, estendendo a mão para dar um tapinha gentil na cabeça de Ted de Ursa. Ted de Ursa gritou de alegria. Ao meio-dia, para comemorar o retorno da equipe da expedição, Naoki preparou um almoço farto e festivo para todos. Depois do almoço, o cansaço de meses de viagem sem parar finalmente os atingiu. Ted de Ursa, Meu e Victini se aconchegaram no sofá e adormeceram satisfeitos e felizes. Naoki sentou-se perto, observando calmamente o trio cochilar. Uma onda de nostalgia o invadiu enquanto sua mente voltava à primeira vez em que conhecera Ted de Ursa. Ted de Ursa provavelmente foi quem mais mudou ao longo dos anos, murmurou Naoki pensativo. Iono, ao lado dele, olhou com curiosidade. Não foi sempre assim? Naoki riu baixinho. Antes de conhecer o Ted de Ursa, eu já tinha ouvido falar dele por outros fazendeiros. Naquela época, ele tinha uma certa reputação. Costumava usar sua aparência adorável para enganar os fazendeiros e fazer com que lhe dessem comida de graça e até roubava mel de suas coleções quando ninguém estava olhando. Os olhos de Iono se arregalaram de surpresa. Ela nunca tinha ouvido essa história antes. O que aconteceu depois? Ela perguntou ansiosamente. Finalmente, Ted de Ursa apareceu no nosso rancho. Depois de alguns imprevistos, decidi levá-lo para casa. Acontece que Ted de Ursa tem um coração muito bom. Durante um festival de fazendeiros locais, ele até pediu desculpas a todos que havia enganado no passado. Então ele conheceu Meu, e os dois formaram uma equipe de expedição incrível. Eles viajam desde então, ajudando Pokémon em apuros por onde passam. Enquanto ele falava, uma expressão afetuosa suavizou as feições de Naoki. O vínculo entre as pessoas e os Pokémon é realmente algo especial, disse ele calmamente. Iono sorriu com um olhar gentil. É verdade. Pokémon são os melhores companheiros do mundo. Até alguns dos meus fãs compartilharam histórias sobre como os Pokémon os ajudaram em momentos difíceis. O casal observou em silêncio os 3 Pokémon adormecidos no sofá. Nenhum dos dois falou, mas o mesmo pensamento floresceu em ambos os corações. Tivemos muita sorte de tê-los conhecido. Depois que a tempestade de neve passou, Naoki começou a se preparar para as festividades de Ano Novo. Em uma manhã clara e ensolarada, ele carregou sua velha caminhonete e levou Coraidon com ele para a cidade para estocar suprimentos. Eles pegaram vegetais, bife, presentes para o Pokémon, roupas novas para ele e Iono, e itens de bebê para o pequeno que chegaria em breve. Fórmula, fraldas, cobertores, um berço, tudo o que um recém-nascido pode precisar. Como a data prevista para o parto de Iono era entre dezembro e janeiro, esperar até lá seria tarde demais. Naoki queria estar pronto para qualquer coisa. Assim que terminaram as compras, ele começou a voltar para casa. Assim que sentou no banco do motorista, seu telefone Rotom vibrou no bolso do paletó. Ele puxou-o para fora e viu que era Geeta chamando. Ele tocou na tela para responder, e o rosto familiar e composto de Geeta apareceu. Feliz Ano Novo, Naoki. Ela cumprimentou alegremente. Naoki ergueu uma sobrancelha e sorriu. Ainda não é um pouco cedo para isso? Só uma bençãozinha antecipada. Geeta riu baixinho. Tenho a sensação de que a Liga Paldia vai ficar lotada em breve. Você sabe como as coisas ficam agitadas nesta época do ano. Naoki assentiu. Obrigado por pensar em nós. Você está ocupado. A propósito, acrescentou Geeta, se bem me lembro, o bebê seu Idiono deve chegar em breve, certo? Naoki piscou. Ele não esperava que ela se lembrasse com tanta precisão. Geeta sorriu com conhecimento de causa. Aquela recompensa que prometi a vocês há um tempo? Está pronta. Mas vocês dois não parecem estar precisando de nada agora, então decidi guardá-la para o seu filho como um presente. Algo para trazer boa sorte a ele. Um amuleto da sorte? Isso despertou a curiosidade de Naoki. Que tipo? Geeta sorriu. É segredo. Você vai descobrir em breve. Antes que Naoki pudesse perguntar mais, alguém fora da tela correu até Geeta, carregando uma pilha de documentos. Geeta se virou para falar brevemente com ela e então voltou sua atenção para Naoki. O dever chama. Vou deixar você ir por enquanto. Mas me prometa uma coisa. Assim que o bebê nascer, me avise imediatamente. Eu largo tudo e vou visitá-lo. Depois de desligar a ligação com Geeta, Naoki partiu para casa. A caçamba da caminhonete estava abarrotada de comida e itens essenciais para o dia a dia. Com o ano novo se aproximando rapidamente, Naoki não tinha planos de deixar o rancho por um tempo.
Com aquele tempo congelante, o melhor lugar para estar era agasalhado em casa, aproveitando a paz e a tranquilidade do inverno. Naquela tarde, a neve começou a cair novamente. Enquanto os flocos caíam, Naoki chamou todos os Pokémon para dentro, fechou bem as portas e janelas e isolou o frio. Os Pokémon se reuniram e brincaram no chão de madeira, com suas risadas e chamados preenchendo a aconchegante sala de estar. Enquanto isso, Naoki estava na cozinha, cozinhando uma grande panela de sopa de cogumelos. No início do outono, ele havia coletado uma grande quantidade de cogumelos selvagens nas montanhas próximas. Após colhê-los, pendurou-os para secar sob o beiral, preservando-os como cogumelos secos perfumados para os meses mais frios. Quando chegou a hora do almoço, Ted de Ursa, Mel e Victini já tinham se recuperado da soneca, cheios de energia novamente. Enquanto Naoki se ocupava do fogão, os 3 viajantes que retornaram se amontoaram perto da lareira junto com Palmote e os outros, contando a todos histórias emocionantes de suas últimas aventuras. Contaram sobre lugares distantes, encontros selvagens e os novos amigos que fizeram. Naoki, curioso como sempre, silenciosamente abriu seu estoque de sementes de melão tradutor e mastigou algumas enquanto escutava da cozinha. Afinal, a habilidade Viridian só conseguia captar impressões emocionais vagas dos Pokémon e exigia contato próximo para funcionar. Em comparação, as sementes tradutoras tinham um alcance muito maior. Meu gritou alegremente. Encontramos um Pokémon com uma voz belíssima. Ele havia sido capturado por pessoas más, mas nós o ajudamos a libertar. E para nos agradecer, ele cantou uma música especial. Teddy, acrescentou Ted de Ursa, assentindo com entusiasmo. Seu nome era Meloetta. Nós o convidamos para morar na Árvore do Mundo, mas ele recusou educadamente e preferiu ficar na floresta com um humano gentil. Meloetta? Naoki hesitou, um pouco surpreso. Será que era Meloetta? Se ele se lembrava corretamente, quando a equipe Plasma estava causando problemas na região de Unova, a equipe Rocket, liderada por Giovanni, também estava secretamente ativa lá. Giovanni havia lançado algo chamado Operação Tempestade. Seu objetivo? Usar Meloetta e a mística canção da relíquia para desbloquear o vidro da revelação, um artefato sagrado conectado às forças da natureza Tornadus, Tundurus e Landorus. E ainda assim, ele foi frustrado por ninguém menos que a equipe de expedição do grande herói. Naoki sorriu para si mesmo. Giovanni provavelmente tinha perdido a paciência com aquilo. Ainda assim, o que mais intrigava Naoki era imaginar a cara de Giovanni se ele visse o meu vivo e respirando parado bem na sua frente. Capítulo 654. Estou de volta. A equipe Rocket sempre teve uma conexão misteriosa com Mel. Há muito tempo, a mãe de Giovanni, fundadora original da equipe Rocket, descobriu a existência de Mel por meio de descobertas raras em pesquisas. Ela enviou a mãe de Jesse, Miyamoto, em uma missão ultra-secreta para localizar o Pokémon elusivo. Mas Miyamoto desapareceu durante a missão, apanhada numa nevasca mortal. Foi dada como morta no mesmo ano, deixando para trás Jesse, de 5 anos. Foi por meio dessa missão, no entanto, que a equipe Rocket conseguiu adquirir um cílio fossilizado de Mel. Anos mais tarde, após Giovanni herdar a liderança da equipe Rocket, ele usou esse DNA para lançar um infame projeto de clonagem, criando o que eles esperavam ser o Pokémon mais forte, Mewtwo. Mel, os bandidos viram você? Perguntou Naoki do outro lado da sala. Mel balançou a cabeça e então gorjeou confiantemente Mel. Ele se transformou em um Toucanon quando os vilões se aproximaram. Quando tentaram atacar, ele se transformou novamente, desta vez em um imponente Groudon. Os intrusos entraram em pânico e fugiram sem lutar. Naoki piscou. Bem, acho que funciona. Iono, que estava por perto, pareceu perplexa. Bandidos? Mel se meteu em encrenca? Mel assentiu vigorosamente. Eles eram pessoas muito más que caçavam e capturavam Pokémon. Naoki explicou. Se eu tivesse que adivinhar, aqueles sobre os quais Mel está falando provavelmente eram membros da equipe Rocket. Equipe Rocket? Iono ecoou. É. Eles são uma organização criminosa que atua há décadas nas regiões de Kanto e Johto. Bem grande também. Houve até rumores de que eles conseguiram se infiltrar em partes da Liga Pokémon nessas regiões, disse Naoki com um suspiro. Iono engasgou. De jeito nenhum. Até a Liga. Naoki assentiu. No começo, a Liga não era tão estável quanto agora. Era caótica, e isso deu origem a organizações como a equipe Rocket, que lucravam com a captura e venda de Pokémon. Algumas delas ainda existem. Naquela época, a maioria das ligas Pokémon regionais existiam há pouco mais de 2 séculos, e a equipe Rocket estava ativa há pelo menos 60 ou 70 anos. Então, nossa Liga Paldia não foi infiltrada, certo? Iono perguntou ansiosamente. Naoki deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Com base nas minhas viagens, a Liga Paldia é uma das mais seguras do mundo. Além disso, Kanto é tão longe que seria quase impossível para os agentes da Rocket nos alcançarem. E não se esqueça, temos Jeeta, ele acrescentou com um sorriso. Ela jamais permitiria uma infiltração. E mesmo que a equipe Rocket se infiltrasse, Jeeta provavelmente os designaria para trabalhos braçais em tempo integral até que cedessem à pressão. Estariam fazendo hora extra ao nascer do sol e rebaixados à função de arquivadores ao meio-dia, exatamente como aquele pobre assistente Leori. Que alívio, Iono exalou, finalmente se sentindo à vontade. Naoki olhou para Raikou, que estava deitado calmamente no tapete macio perto da lareira. Ele perguntou gentilmente, Raikou, obrigado por toda a sua ajuda no ginásio nestes últimos meses. Agora que tudo está resolvido, você tem algum plano para o futuro? Com a data prevista para o parto de Iono se aproximando em março, e assim que ela se recuperasse totalmente, ela retornaria às suas funções como líder de ginásio. Raikou não seria mais necessário para substituí-la. Mas tudo isso dependeria da rapidez com que Iono se recuperasse. Raikou se levantou lentamente e respondeu com calma e dignidade. Agirei de acordo com a vontade do Sr. Ho. Os 10 meses que passou vivendo
vivendo entre humanos o mudaram, só um pouco. Ele vira com os próprios olhos que nem todos os humanos eram cruéis ou egoístas. Ainda havia aqueles como Naoki e Iono, que realmente se importavam com os Pokémon e os tratavam com respeito e gentileza. Naoki estava planejando mandá-lo embora agora? Raikou ponderou em silêncio. Uma pequena parte dele se sentia relutante em partir. Naoki não tinha notícias de Ho já fazia algum tempo, mas como era inverno, o Pokémon lendário provavelmente estava ninhado perto da árvore do mundo. Suicune e Entei provavelmente também estavam lá. Com esse pensamento, Naoki sorriu e estendeu o convite. Nesse caso, por que vocês não ficam no rancho e comemoram o ano novo com a gente? Todo mundo vai estar aqui, vai ser animado. Muito obrigado, disse Raikou com uma educada reverência de cabeça, visivelmente aliviado. Então Naoki não estava tentando mandá-lo embora, afinal. No ano passado, Ted de Ursa e Mel partiram para o labirinto misterioso e não puderam comemorar o ano novo em casa. Mas este ano, eles estavam aqui, acompanhados por Victini, com Jirachi, Farfetch'd e Arboliva também presentes. Este ano novo pareceu mais completo do que nunca. Naoki ficou encantado e até saiu para comprar vários barris de fogos de artifício. Ele estava pronto para tornar a comemoração do ano novo no rancho inesquecível. O do 102º ano do calendário da Liga chegou silenciosamente ao fim, no calor das expectativas de Naoki. No dia de ano novo, a neve estava surpreendentemente ausente. Assim que amanheceu, Naoki começou a trabalhar na cozinha. Alguns Pokémon permaneceram por perto para ajudá-lo a preparar a refeição. Outros brincavam alegremente de esconde-esconde no labirinto de neve que Naoki havia construído para eles lá fora, enquanto alguns conferiam a caixa de correio em busca de cartas de Natal enviadas pelos moradores da cidade. Convidados da Árvore do Mundo também chegaram ao rancho. Entei e Suicune, curiosos sobre a vida que Raikou estava levando, foram ver o rancho pessoalmente e conhecer o chamado Herói Arco-Íris. Até Chansey, que trabalhava como médico no topo da Árvore do Mundo, retornou para visitar e compartilhou seus preciosos ovos com todos. Os pais de Palmote também passaram por lá, reencontrando o filho depois de muito tempo. Por um tempo, o rancho ficou cheio de conversas alegres e comemorações. Tudo isso lembrou Naoki das festividades de Ano Novo da sua infância. Naquela época, seus pais estavam ocupados na cozinha preparando a festa de Ano Novo, enquanto ele e seus amigos corriam lá fora, soltando fogos de artifício e acendendo fogos de artifício. Agora era a vez dele. Ele havia se tornado o adulto, e os Pokémon ao seu redor eram as crianças. Pensando nisso, Naoki sentiu um profundo calor em seu coração. Iono sentou-se no sofá, esfregando delicadamente sua barriga de grávida, sorrindo para a cena emocionante ao seu redor. Para surpreendê-la, Naoki convidou secretamente seus pais para passar o ano novo no rancho. Ele sabia o quanto isso significaria para ela. Quando Iono viu seus pais entrarem pela porta, ela congelou, com os olhos arregalados de descrença. Menina boba, por que você está olhando para nós? Riu a mãe. Você não reconhece sua própria família? Iono piscou e então se virou rapidamente para olhar para Naoki. De fato, ele estava parado ao fundo, com seu sorriso brincalhão de sempre. Cheia de alegria, Iono correu e abraçou a mãe com força. Mãe. A mãe deu-lhe um tapinha gentil nas costas. Calma, querida. Senta aí e relaxa. O pai dela permaneceu em silêncio por perto, observando o reencontro com olhos calorosos. Ele olhou para Naoki e assentiu em aprovação. Estava claro que a filha deles estava realmente feliz ali. Naoki sorriu de volta e voltou para a cozinha. Pouco tempo depois, a mãe de Iono se juntou a ele, e os dois começaram a preparar um banquete juntos. A família desfrutou de uma refeição junta. Naquela tarde, depois que a mãe de Iono deu à filha algumas instruções finais e abraços calorosos, ela e o marido retornaram à cidade de Levincia. Assim que saíram, Iono se virou e se jogou nos braços de Naoki. Obrigada, sussurrou. Naoki deu um tapinha gentil em suas costas. Somos uma família. Você não precisa me agradecer. A expressão de Iono se encheu de alegria. Estou muito feliz por ter conhecido você. Mas assim que terminou de falar, ela de repente ofegou de dor. Uma forte sacudida percorreu seu estômago e um jorro quente de fluido escorreu por suas coxas. Ela sibilou entre dentes. O que houve? Naoki imediatamente percebeu que algo não estava certo. Iono olhou para as pernas com a voz trêmula. Minha bolsa estourou. O bebê está chegando. Naoki sentiu como se um raio o tivesse atingido na cabeça. Mas rapidamente se obrigou a manter a calma. Seus olhos percorreram tudo ao redor e então pousaram em Indeedei. De fato, por favor, segure firme. Vou ligar o carro. Aia! Indeedei guinchou claramente nervoso, mas concordando com a cabeça. Naoki correu para pegar um cobertor quentinho, colocou-o sobre o banco do passageiro e colocou as chaves na ignição. Deu marcha ré na caminhonete em direção à porta e correu de volta para carregar Iono com cuidado para dentro do carro. Indeedei ficou parado na porta, observando-os ansiosamente. Naoki girou a chave e disse tranquilizador. Cuide do rancho para mim. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Aia! Indeedei assentiu novamente, fazendo o melhor que pôde para manter a compostura. Assim que o caminhão rugiu e começou a arrancar, Koraidon, que vinha logo atrás como sempre, sentiu a urgência. Num piscar de olhos, ele correu pela neve, saltou para a traseira do caminhão e pousou com um baque forte pouco antes de o veículo ganhar velocidade. Naoki, assustado com o barulho, olhou para trás e viu o Pokémon espiando pelo vidro traseiro. Koraidon? O que você está fazendo? Está congelando lá fora. Naoki gritou de volta, mas a única resposta que ele obteve foi um alegre raal. Naoki não pôde deixar de sorrir. Não havia como mudar a opinião de Koraidon depois que a decisão fosse tomada. Enquanto dirigia, ele rapidamente pegou o telefone e ligou para os pais de Iono, que tinham acabado de sair para avisá-los. Iono estava em trabalho de parto. No momento em que a equipe soube que alguém estava entrando em trabalho de parto, uma equipe de Pokémon enfermeiros e humanos correu para a frente.
Uma Blissey com touca de enfermeira ajudou a levar Iono para a sala de parto. Pouco antes de ser levada, Naoki segurou sua mão com força. Não se preocupe, disse ele suavemente. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui, e todos os Pokémon também. Iono já estava coberta de suor, mas agarrou a mão dele com força e a sentiu com um pequeno e determinado aceno. Então foi gentilmente conduzida pela enfermeira através das portas. Naoki respirou fundo e tentou manter a calma. Koraidon estava sentado perto, olhando para a porta da sala de cirurgia com uma preocupação silenciosa. Pouco tempo depois, os pais de Iono chegaram às pressas. Assim que entenderam a situação, juntaram-se a Naoki no corredor, esperando ansiosamente juntos do lado de fora da sala de parto. Cerca de 1 hora depois, um choro agudo de recém-nascido perfurou o corredor silencioso. As portas da sala de cirurgia se abriram e uma enfermeira saiu segurando um pequeno embrulho embrulhado em um cobertor macio. Ela olhou para a família ansiosa e sorriu. Parabéns, é uma menina. Naoki se levantou instantaneamente. No momento em que pôs os olhos na criança, sua respiração ficou presa na garganta. Esse pequeno ser, era filho dele? Ele era pai agora. Uma onda estranha e avassaladora percorreu seu peito, algo desconhecido, algo poderoso. Ele piscou com força e perguntou rapidamente, onde está minha esposa? Não se preocupe, disse a enfermeira gentilmente, a mãe está bem. Ela ainda está lá dentro. Gostaria de vê-la? Naoki assentiu rapidamente. Mãe e pai, por favor, cuidem do bebê. Vou ver como está Iono. Claro. Os pais de Iono brilhavam de alegria ao pegarem o bebê nos braços. Seus olhos brilhavam ao olhar para a neta. Eles eram avós agora. Naoki entrou rapidamente no quarto e viu Iono descansando tranquilamente na cama. Seu rosto estava pálido, mas em paz. Ele correu para perto dela e pegou sua mão. Como você está se sentindo? Iono, exausta e fraca do parto, lançou-lhe um sorriso fraco, mas satisfeito. Onde está o bebê? Ela está com seus pais. Não se preocupe, está tudo bem. Ela é saudável e linda. É uma menina. Vamos chamá-la de Elara. Era o nome que haviam combinado há muito tempo. Se fosse menina, seria Elara. Se fosse menino, Yoshu. Iono fechou os olhos lentamente e depois os abriu novamente com a voz suave. Estou tão cansada. Então durma, sussurrou Naoki, afastando uma mecha de cabelo da testa. Mamãe e papai estão aqui. Eu também estou. Está tudo bem agora. Ao ouvir isso, Iono finalmente se livrou da tensão persistente e caiu em um sono tranquilo. Logo depois, a enfermeira levou o bebê para a enfermaria, e Naoki seguiu logo atrás. Os pais de Iono já estavam lá, junto com Koraidon, que havia corrido com eles para o hospital mais cedo. Naoki se aproximou e olhou para o recém-nascido aninhado nos braços da avó. Com as mãos trêmulas, estendeu-se delicadamente e tocou os dedinhos do bebê. Ah, ela murmurou suavemente, se contorcendo levemente ao toque dele. Naoki sorriu. Koraidon, vamos lá. Você pode cumprimentá-la também. Ele se virou para o Pokémon e disse calorosamente, o nome dela é Elara. Koraidon deu um passo à frente com cuidado, os olhos dourados invulgarmente suaves. Estendeu uma garra com muita delicadeza e tocou a mão do bebê. Naquele momento, um voto silencioso ecoou em seu coração. Hao, pequeno mestre, estou de volta. Capítulo 655. De volta ao quarto do hospital, Iono dormia na cama, recuperando-se do parto. Ao lado dela, em uma aconchegante incubadora para bebês, inspirada nas usadas para Pokémon, sua filha recém-nascida já dormia tranquilamente. Os pais de Iono estavam por perto, olhando com carinho para a neta. Até o pai, normalmente severo e inexpressivo, tinha um sorriso suave e gentil no rosto. Naoki sabia que Iono precisaria descansar, então a deixou aos cuidados dos pais e voltou para o rancho com Koraidon. Ao chegar em casa, foi até a cozinha e começou a preparar uma panela de mingau de leite Gogoat, quente, rico e nutritivo. Os Pokémon do rancho ainda não tinham ouvido a notícia. Assim que viram Naoki retornar, correram até lá, cheios de curiosidade. Bayamo, Mew, Teddy, Tini. Um após o outro, eles piaram e gritaram. Naoki riu enquanto mexia o mingau. O bebê na barriga da Iono nasceu. Os Pokémon ofegaram em uníssono. Seus olhos arregalados brilharam de surpresa, e todos olharam ao redor, animados, tentando avistar o bebê. Meu? Onde está o bebê? Perguntou Meu, inclinando a cabeça. Ela está no hospital. Quer vir visitá-la? Perguntou Naoki enquanto despejava o mingau em um recipiente térmico. Meu e o resto dos Pokémon assentiram ansiosamente. Então está bem, Naoki sorriu. Vamos juntos. Logo, um pequeno desfile de Pokémon se reuniu. Meu, Victini, Ted de Ursa, Alcremie, Ciclizar, Dragonite, Ogerpon, Fluttermané, Magnemite e muitos outros se reuniram ao redor. À distância, Raikou observava silenciosamente o rancho. Ao ouvir a notícia, o Pokémon Trovão se levantou e começou a caminhar em direção a eles. Entei e Suicune, que estavam visitando na época, olharam para Raikou confusos. O que está acontecendo? Eles perguntaram. A voz profunda e magnética de Raikou ressoou suavemente. Você não quer conhecer o filho do herói do arco-íris? Um momento depois, assim que Naoki terminou de colocar os Pokémon animados nas Pokébolas para transporte, ele olhou para cima e viu as 3 bestas lendárias paradas diante dele. Ele piscou. Tem alguma coisa errada? Suicune deu um passo à frente graciosamente. Raikou quer ver seu filho. Raikou imediatamente se irritou. Eu nunca disse isso. Vocês é que querem ver. Naoki riu sem graça. Até as feras lendárias estavam interessadas em conhecer seu recém-nascido. Era surreal. Bem, se vocês todos vêm, vamos. Quando Naoki voltou ao hospital com as bestas lendárias e vários Pokémon, os pais de Iono ficaram completamente atordoados. Seu pai, em particular, ficou paralisado ao ver os 3 imponentes Pokémon lendários. Não são as bestas lendárias, gaguejou ele. Após uma longa pausa, virou-se para Naoki. Você as pegou?
Naoki coçou a cabeça. Ah, não exatamente. Nós somos amigos. Amigos, murmurou o pai de Iono, atônito. Ele se lembrava de ter visto Raikou quando Naoki atuou temporariamente como líder de ginásio do ginásio Levincia. Naquela época rumores já circulavam. Raikou era uma das bestas lendárias, onde quer que aparecesse, Entei e Suicune nunca estavam muito longe. Agora diante dele na realidade estavam todos os três. Sua admiração por Naoki aumentou 10 vezes. Naoki sorriu e gesticulou em direção à incubadora do bebê. Ela está ali. Sintam-se à vontade para olhar, mas por favor, não a acordem. Iono já tinha acordado, e Naoki sentou-se ao lado dela, dando-lhe o mingau quente que ele havia preparado. Enquanto isso, os Pokémon se reuniram silenciosamente ao redor da incubadora do bebê, com os olhos cheios de admiração enquanto espiavam o pequeno humano. Então esse é o bebê do Naoki? Meu perguntou com os olhos arregalados. Teddy. O Teddiursa assentiu vigorosamente. Até Entei, Suicune e Raikou sentiram algo se agitar dentro deles. Entei se aproximou, cheirando gentilmente o ar ao redor do recém-nascido antes de falar com os outros por telepatia. Ela carrega o perfume do herói do arco-íris. A voz de Suicune era serena. Há mais do que isso. Consigo sentir uma forte energia natural nela. Parece a aura da árvore do mundo. Ao ouvir isso, Raikou ficou curioso e se aproximou. Mas antes que pudesse, o bebê se mexeu. Com um suave arrulho, a criança abriu os olhos e suas pequenas mãos se estenderam. Sua mão agarrou o bigode de Raikou. Raikou ficou assustado, mas não ousou se mover com medo de assustar o bebê que segurava seu bigode. Então, o silêncio foi quebrado por um alto gemido vindo da incubadora. O som imediatamente atraiu a atenção de todos os Pokémon próximos, que se viraram para olhar para Raikou. Você acordou, Entei repreendeu com um tom estrondoso. Raikou permaneceu congelado no lugar, sem saber o que fazer. Ela provavelmente está só com fome, disse Naoki com um sorriso calmo. Ele deu um passo à frente e tirou o bebê delicadamente da incubadora. Ele estava acostumado com isso. Afinal, ele já havia cuidado de um Eevee recém-nascido da mesma maneira. Aliviado, Raikou recuou silenciosamente e se acomodou ao lado de Suicune e Entei, todos os três Pokémon lendários deitados no chão enquanto assistiam a cena se desenrolar. Eu vou alimentá-la, disse Iono com determinação. Depois de terminar o mingau de leite Gogoate que Naoki havia preparado, suas forças retornaram. Ela se sentou encostada na cabeceira da cama e tirou o bebê dos braços de Naoki, começando a alimentá-lo delicadamente. O pai de Iono pediu licença para tomar um pouco de ar fresco e saiu do quarto para dar privacidade aos dois. Sua mãe, porém, sentou-se ao lado da cama e olhou para a filha com orgulho e ternura. A partir de hoje, você é mãe. Você vai precisar ser ainda mais cuidadosa daqui para frente. Eu sei, mãe. Iono respondeu com um sorriso brilhante. Naoki e os Pokémon se reuniram do outro lado da sala, ajudando silenciosamente no que podiam. Depois de mamar por um tempo, o bebê estalou os lábios, satisfeito, e começou a dormir novamente. Isso era de se esperar. Recém-nascidos dormiam até 20 horas por dia. Naoki puxou um pequeno cobertor sobre ela. Logo, ela estava dormindo pacificamente novamente. Ciclizar estava por perto, inclinando a cabeça enquanto observava. Naoki percebeu e perguntou com um sorriso. Ciclizar quer tocá-la? Raal? Ciclizar respondeu hesitante. Naoki assentiu de forma tranquilizadora. Ciclizar estendeu lentamente a mão e tocou suavemente a bochecha do bebê. Assustado com a maciez da pele dela, ele rapidamente retirou a mão com medo de tê-la machucado. Raal! Ele gritou alarmado. Naoki riu. Não se preocupe, está tudo bem. Quando ela crescer um pouquinho, você pode brincar com ela lá fora. Raal! Os olhos de Ciclizar brilharam de expectativa. Mel e Victini flutuavam ao lado dele, com seus olhos redondos fixos no bebê maravilhados. Naoki então pegou seu telefone Rotom, apontou-o para a criança adormecida e tirou uma foto com um clique suave. Ele postou em seu feed social com uma legenda simples. A Naoki parto seguro. O melhor presente para começar o ano novo. Foto JPG. A postagem rapidamente ganhou curtidas e comentários. Jeta, parabéns. Irei visitá-lo assim que terminar meus deveres na liga em alguns dias. Alder, hahaha. Eu estava esperando por este dia. Parabéns, Naoki. Você é oficialmente pai agora. Tenho um presente pronto para você. Espere em casa. Leon, Sônia, Cynthia, Professor Carvalho, Steven Stone e outros também enviaram seus parabéns. Naoki agradeceu a todos que enviaram seus parabéns, um por um. Ao mesmo tempo, bem longe, no topo da árvore do mundo, Pokémon de todas as dimensões também viram a atualização postada por Naoki. No mundo da distorção, Giratina olhava fixamente para a tela brilhante à sua frente. No começo ele não entendeu a postagem. Depois que Telefone Rotom explicou pacientemente o conteúdo em detalhes, os olhos de Giratina se arregalaram em descrença. O quê? Um acontecimento tão importante, e o Naoki nem tinha contado? Inaceitável. Giratina enrolou seu enorme corpo serpentino e se lançou em direção ao portal, determinado a se juntar à celebração. Enquanto isso, empoleirado em um galho bem acima da árvore do mundo, Roa também lia silenciosamente a postagem. Não disse uma palavra. Em vez disso, sentindo a localização do herói do arco-íris, Roa abriu suas asas radiantes e alçou voo, subindo aos céus. Um arco-íris brilhante seguiu em seu rastro, traçando um rastro como uma bandeira divina pelos céus. Na sede da guilda da expedição, Mewtwo também visualizou silenciosamente a imagem do recém-nascido no telefone Rotom. Este era o filho do Naoki? Então foi assim que os humanos criaram a vida, através do amor e da família. Se Mewtwo não tivesse nascido de um experimento de laboratório, teria chegado ao mundo dessa forma? Com solene curiosidade, Mewtwo deu um zoom na foto, com os olhos fixos no bebê humano dormindo pacificamente. Ela parecia tão pequena, tão nova no mundo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 656.
No dia de ano novo do 202º ano do calendário da Liga, um milagre auspicioso ocorreu na cidade de Kozagi. Inúmeros moradores testemunharam a silhueta majestosa de Ho cruzando o céu, deixando para trás um arco-íris de tirar o fôlego. Pequenos raios de luz desciam como bênçãos vindas do céu. A cidade ficou atordoada. Treinadores nas ruas correram para perseguir a silhueta do Pokémon lendário, na esperança de vê-lo mais de perto, enquanto muitas famílias da cidade simplesmente ficaram admiradas e sussurraram orações sinceras. Para muitos, isso era um sinal de grande fortuna. Afinal, Ho era um Pokémon que por muito tempo acreditava-se que anunciava alegria e prosperidade. Vê-lo trazia felicidade à alma. De volta ao hospital, as 3 bestas lendárias, Raikou, Entei e Suicune ainda estavam deitadas silenciosamente perto do canto do quarto. De repente, as 3 se levantaram ao mesmo tempo. Lord Ho está aqui, Suicune anunciou. Ho! Naoki piscou surpreso. Raikou não disse nada. Virou-se para a janela e saltou para fora num raio de trovão. Momentos depois, ele retornou, segurando delicadamente uma brilhante pena de arco-íris na boca. Os olhos de Naoki se arregalaram quando ele viu. Raikou caminhou silenciosamente até o berço do bebê e com cuidadosa reverência colocou a pena ao lado dela. Todos na sala assistiam em silêncio e admiração. A mensagem era clara. O Sr. Ho viera para conceder sua bênção à filha de Naoki. Isso é. Naoki parou de falar, impressionado. Ele caminhou até a janela e olhou para o céu. O arco-íris brilhante se arqueava acima como uma fita divina cruzando os céus. Obrigado, Ho, sussurrou Naoki. Segundo a lenda, uma pena de arco-íris de Ho poderia trazer felicidade eterna a quem tocasse. Para o Rei do Céu, oferecê-la gratuitamente era o maior dos presentes. Naquele momento, as luzes do hospital piscaram e diminuíram. As sombras na sala brilhavam de forma não natural. Um frio assustador e fantasmagórico pairou no ar. Todos os Pokémon ficaram tensos, sentindo instantaneamente que algo estava errado. Os pais de Iono olharam ao redor, alarmados, sem saber o que estava acontecendo. O coração de Naoki disparou. Ele pegou seu telefone Rotom e digitou uma mensagem apressadamente. Naoki, por favor, não saia. O quarto é muito pequeno. Vou levar o bebê para você ver quando chegarmos em casa. Não havia dúvidas, isso só poderia ser obra de Giratina. E em uma sala já lotada de dragonites e as 3 bestas lendárias, ter um gigante do tipo dragão fantasma invadindo seria catastrófico. Depois de enviar a mensagem, as sombras ondulantes pararam. Então, depois de alguns segundos, eles recuaram silenciosamente. As luzes bruxuleantes se estabilizaram e a atmosfera assustadora desapareceu. Naoki soltou um profundo suspiro de alívio. O quê? O que foi isso agora mesmo? Perguntaram os pais de Iono, ainda perplexos. Apenas alguns hóspedes entusiasmados demais tentando fazer uma visita. Não sei, talvez tenha sido um Pokémon do tipo fantasma passando por aqui, Naoki sugeriu com um sorriso irônico. Os pais de Iono trocaram olhares confusos, visivelmente perturbados com o momento estranho. Mas sem mais pistas, só restava deixar para lá. Naquela tarde, Naoki disse a Iono e aos Pokémon para descansarem na enfermaria enquanto ele saía sozinho para cuidar do processo de alta do hospital. Por favor, espere um momento. O total é de 5.200 moedas da liga. Será em dinheiro ou online? Perguntou a enfermeira educadamente. Naoki tinha saído correndo mais cedo e não tinha trazido muito dinheiro. Então ele respondeu, vamos fazer o pagamento online. Tudo bem. Após concluir a transação, a enfermeira o lembrou gentilmente. Certifique-se de que a mãe se cuide bem quando você chegar em casa. Está frio lá fora, então é melhor evitar sair por alguns dias. Naoki piscou. Espera aí, quer dizer que podemos ir para casa esta tarde? Não precisa ficar em observação? Claro que não, disse a enfermeira com um sorriso alegre. A mãe está com excelente saúde. Ela deve se recuperar totalmente em uma semana. Uma semana? Tão rápido? Naoki ficou atordoado. Ela não precisa ficar confinada ou algo assim? Confinamento? A enfermeira inclinou a cabeça. O que é isso? É o período de recuperação após o parto. Geralmente algumas semanas, explicou Naoki. Ah, você quer dizer o período de descanso de 7 dias, disse a enfermeira. Desde que ela tenha uma boa alimentação e se mantenha aquecida, a maioria das mães se recupera em 3 dias. Naoki olhou para ela. O quê? O corpo humano no mundo Pokémon é simplesmente construído de forma diferente. E o bebê? Perguntou ele, tentando manter os pés no chão. Ela precisa ficar em observação? Não precisa. Seu bebê está com saúde perfeita. Basta mantê-lo aquecido, alimentá-lo diariamente e deixá-lo dormir bastante. Isso o ajudará a crescer forte e saudável. Após uma pausa, a enfermeira sorriu. Você é um treinador Pokémon, certo? Você já criou Pokémon recém-saídos de um ovo? Sim, Naoki assentiu. Então você vai ficar bem. Cuidar de um recém-nascido é bem parecido, disse ela alegremente. Naoki ficou sem palavras. Isso foi um pouco selvagem. As palavras da enfermeira o fizeram pensar em Pokémon, o filme, Segredos da Selva, onde a protagonista, Coco, foi criada na natureza pelo Pokémon mítico Zarude. Zarude criou Coco sem nenhum suporte moderno, sem fórmula, sem fraldas, apenas frutas e natureza, e mesmo assim a criança cresceu saudável e forte. Talvez, os humanos fossem apenas mais um tipo de Pokémon? O pensamento persistiu enquanto ele retornava ao quarto do hospital, de onde os pais de Iono estavam se preparando para sair. Estamos saindo agora, disse o pai. Cuide-se bem. Voltaremos em breve. Iono assentiu com um sorriso suave. Eu vou. A mãe se virou para Naoki, não deixe que ela pegue um resfriado.
Mantenha-a aquecida e certifique-se de que ela se alimente direito. Entendido. Obrigado por tudo. Com isso, o casal de idosos partiu da cidade de Kozagi, e suas figuras gradualmente desapareceram no caminho coberto de neve. Depois que eles saíram, Naoki começou a arrumar suas coisas. Para evitar expor Iono e o bebê ao clima congelante, ele ligou para Giratina. Giratina abriu um portal para enviar Iono e o bebê Elara diretamente para casa. Enquanto isso, Naoki pegou o caminho mais panorâmico, dirigindo sua velha caminhonete com todos os Pokémon a bordo. Enquanto ele atravessava a estrada coberta de neve, flocos de neve caíam do céu cinza claro. Mas mesmo quando o vento frio varreu o para-brisa, Naoki não sentiu frio em seu coração. A partir de hoje, ele era pai. Koraidon, eu sou pai. Naoki disse alegremente, virando-se para seu parceiro com um rosto radiante. Hao. Koraidon respondeu, ronronando de genuína felicidade. Eu me pergunto como ela será quando crescer. Você acha que ela amará Pokémon tanto quanto eu? Naoki refletiu em voz alta, com a voz suave e maravilhada. Ele imaginou uma garotinha sentada na varanda, esperando que ele voltasse do trabalho, correndo para seus braços e chamando-o de papai. O pensamento fez sorrir ainda mais. Koraidon, sabe de uma coisa? Estou muito, muito feliz, ele sussurrou, com o coração transbordando. Hao. Koraidon respondeu novamente, em um tom caloroso e orgulhoso. Quando chegar a hora, vamos criá-la juntos. Talvez ela assuma o rancho um dia, ou se torne uma treinadora. Naoki olhou para o horizonte nevado. Hao. Koraidon murmurou, incerto sobre o que o futuro reservaria. De qualquer forma, o que ela escolher, contanto que ela esteja feliz, é o que mais importa. Naoki respirou fundo, aceitando o pensamento. Não era sobre o rancho. Nunca foi. Era sobre os Pokémon. Onde quer que Koraidon, Ciclizar e os outros estivessem, ali era seu lar. A velha picape avançava ruidosamente pela neve, em direção ao rancho, em direção à casa. Uma nova camada de neve cobria o chão quando Naoki parou. Ele saiu, ajudou Koraidon a descer e entrou na sala de estar quentinha e aconchegante. Um berço estava perto da lareira, forrado com almofadas macias. Lá dentro, sua filhinha, Elara, dormia pacificamente, banhada pela luz bruxuleante do fogo. Perto dela, em silêncio, estava Endeeda e balançando suavemente o berço para acalmar o bebê em seus sonhos. As três bestas lendárias, Raikou, Entei e Suicune, repousavam no chão, com seus olhares fixos ternamente na criança. Perto dali, meu Victini, Jirachi e Teddiursa se reuniram ao redor do berço, espiando com olhos arregalados e silenciosa excitação. Flutuando em frente a eles estava Calyrex, que pairava ao lado do berço, majestoso e sereno, observando Elara. Assim que Naoki entrou, Calyrex se virou para ele com um sorriso gentil. Parabéns, Naoki. Naoki sorriu. Obrigado. Nesse momento, Iono saiu do quarto. Surpreso, Naoki se aproximou rapidamente. Você não deveria estar descansando? Iono pareceu perplexa. Não sei porquê, mas depois de beber o mingau de leite Gogoat que você fez, me sinto cheia de energia. É como se eu tivesse me recuperado completamente. Naoki piscou. Espera aí, é sério? O leite Gogoat da vida também pode ter efeitos restauradores em novas mães? Alguma tontura ou dor? Ele perguntou rapidamente. Iono balançou a cabeça. Nenhuma. Sinceramente, me sinto até melhor do que antes. Deve ser o leite Gogoat. Iono deu uma risadinha. Isso significa que não preciso mais ficar presa na cama. Naoki deu um sorriso irônico. Mesmo assim, é melhor prevenir do que remediar. Está congelando lá fora. Mantenha-se aquecido e não saia de casa pelos próximos dias. Iono assentiu, entendendo sua preocupação. Tudo bem, eu vou. Depois de se certificar de que Iono e Elara estavam acomodados, Naoki pegou seu telefone Rotom e enviou uma mensagem para Giratina. Naoki, você pode vir para o rancho agora. O bebê está aqui, e ela está ótima. Um momento depois, quando ele desligou o telefone, uma notificação de mensagem apareceu, era de Mewtwo. Mewtwo, posso ir ver a criança? Naoki concordou prontamente. Não muito tempo depois, os encolhidos Giratina e Mewtwo chegaram ao rancho. Mewtwo olhou silenciosamente para o bebê dormindo no berço, perdido em pensamentos. Giratina colocou a cabeça mais perto para ver melhor o pequeno filhote humano lá dentro. De repente, o bebê pareceu sentir uma aura avassaladora e se mexeu inquieto. No segundo seguinte, seus olhos se encontraram. Giratina sorriu, tentando ser amigável, mas para qualquer outra pessoa, parecia totalmente assustador. Uá! Um grito alto irrompeu do berço. Giratina! Naoki! Giratina realmente precisa melhorar esse sorriso. Iono riu baixinho e se aproximou. Ela deve estar com fome. Vou alimentá-la. Ela pegou o bebê delicadamente e o carregou para o quarto ao lado. Giratina ficou paralisada, parecendo completamente atordoada. Eu realmente pareço tão assustador? Naoki tentou não rir e a tranquilizou. Ela ainda é um bebê. Ela ainda não te conhece. Dê um tempo, quando ela crescer, ela vai adorar brincar com você. Naoki já sentia que sua filha havia herdado traços de sua habilidade de domador de dragões e até mesmo um lampejo de aura viridiana. Um dia, ela também poderia fazer massagens em Giratina. Giratina se animou. Eu a levarei para onde ela quiser ir, prometeu solenemente. Naoki sorriu. Parece que agora você é oficialmente padrinho dela. Giratina deixou o rancho animado e retornou ao mundo reverso. Mewtwo também partiu silenciosamente, retornando para a árvore do mundo. Raikou, Entei e Suicune decidiram ficar e comemorar o ano novo no rancho com a família de Naoki. Na manhã seguinte, o trio visitou a árvore do mundo para se reportar a Ho. Raikou deu um passo à frente. Lorde Ho, completei todas as missões de suporte do herói do arco-íris. Entei acrescentou. Você tem mais alguma instrução para nós? Os olhos de Ho brilharam suavemente. Eu consigo sentir um grande potencial naquela criança. Ela também pode se tornar uma heroína do arco-íris um dia. Até lá, quero que você cuide dela e a proteja até que a hora dela chegue.
As 3 bestas lendárias ficaram momentaneamente surpresas, mas rapidamente assentiram em uníssono. Sim, Sr. Ho. Enquanto isso, 2 visitantes ilustres chegaram ao rancho vindos de longe. Um deles era o atual campeão da Liga Paldea Geeta. O outro era Alder, campeão da Liga Unova. Era 1º de janeiro do ano 203 no calendário da Liga. Logo no primeiro dia do novo ano, Geeta havia encerrado todas as suas obrigações, ficando acordada até tarde para terminar os trabalhos da Liga, só para poder visitar Naoki e ver pessoalmente a futura campeã de Paldea. Alder, tendo ajudado recentemente a resolver os últimos resquícios do caos da equipe Plasma, finalmente teve tempo para relaxar. Com a região de Unova em paz novamente, ele pegou o primeiro voo da manhã para Paldea. Os 2 campeões chegaram ao rancho, cumprimentaram-se e foram calorosamente recebidos na sala de estar por Naoki e Iono. Ao ver Alder chegando de longe, Geeta ficou um pouco desconfiada. Ele está tentando roubar o Naoki de Paldea? Mas Alder permaneceu alheio à atenção. Sorriu e deu um tapinha no ombro do Naoki. Parabéns. Cadê a pequena? Deixa eu dar uma olhada. Ela está dormindo no quarto, respondeu Naoki com um sorriso, conduzindo os 2 hóspedes para o quarto do bebê. Geeta e Alder olharam para a menina. Nossa, ela é adorável, disse Alder, tirando um ovo vermelho fogo da mochila. Este é meu presente para comemorar o nascimento. Naoki piscou. Isso é. Alder sorriu radiante. É um ovo da minha Volcarona. A julgar pela época, deve chocar em breve. Pode crescer junto com a sua filha. Aliás, qual é o nome dela? Iono respondeu orgulhosamente, o nome dela é Elara. Elara? Que nome lindo! Alder colocou o ovo ao lado do berço. Pegue. Naoki uma vez salvou a vida da minha Volcarona. Eu deveria ter te dado isso há muito tempo. Geeta compreendeu. Então é isso. Ele não está aqui para roubar talentos. Ele está aqui para retribuir um favor. Isso é demais, disse Naoki instintivamente. Afinal, um ovo de Volcarona, especialmente de um Pokémon de nível campeão, era incrivelmente raro e valioso. Mas Alder ignorou. Comparado ao que você fez por mim e por Volcarona, isso não é nada. Estou procurando a pessoa certa para confiar o ovo. Depois de pensar bem, não há melhor treinador do que você. Percebendo a sinceridade por trás do presente, Naoki assentiu com gratidão. Então eu aceito em nome de Elara. Obrigado. Nesse momento, Geeta tirou uma pequena caixa e entregou a Naoki. Dentro havia uma pena brilhante, cintilando com uma luz azul prateada pálida como luar sólido. Isto é algo que eu lhe prometi há muito tempo, disse Geeta com um sorriso. Não foi fácil de encontrar. Dizem que afasta pesadelos e protege seu dono. Achei que seria o amuleto perfeito para sua filha. Os olhos de Naoki pousaram na pena. Imediatamente uma informação surgiu em seus pensamentos. Pena crescente, uma pena de Cresselia, o Pokémon lunar. Dizem que brilha com a luz da lua, tem o poder de dissipar pesadelos e proteger aqueles que a carregam. Capítulo 657. A pena do Pokémon lunar, Cresselia. Naoki não esperava que a recompensa que Geeta mencionou fosse algo tão precioso. Cresselia, conhecida como a personificação da lua crescente, é a contraparte do Pokémon escuro como Breu Darkrai. Enquanto Darkrai causa pesadelos, Cresselia traz bons sonhos. Segundo a lenda, dormir com uma das penas de Cresselia garante uma noite de belos sonhos. E se alguém a carrega por muito tempo, ela afasta completamente os pesadelos. Não havia dúvidas. Este era um presente incrível. Naoki aceitou a pena e agradeceu sinceramente a Geeta. Obrigado. Que sua filha nunca seja assombrada por pesadelos. Geeta sorriu. Ela se aproximou, observando o bebê aninhado no berço. Num sussurro gentil, ela disse: Elara, cresça saudável e forte, ok? Geeta não se demorou muito no rancho. Depois de entregar seu presente e dar uma olhada no recém-nascido, despediu-se de Naoki, explicando que precisava retornar à Liga Paldea para lidar com as novas tarefas do ano. É só o primeiro dia do ano novo, disse Naoki surpreso. As coisas já estão tão movimentadas? Bem, terminamos de concluir o trabalho do ano passado, mas as tarefas do ano novo se acumularam rapidamente. O início de janeiro é sempre uma época agitada para a Liga Paldea, explicou Geeta. Com tempestades de neve frequentemente bloqueando estradas e aumentando o risco de acidentes de viagem, e com Pokémon selvagens lutando para encontrar comida durante o inverno rigoroso, às vezes até vagando pelas cidades, esses incidentes chegavam à Liga em busca de resposta. Todos esses relatos precisavam ser processados por vários departamentos da Liga. Resumindo, ser o campeão e presidente da Liga, no caso de Geeta, não era uma tarefa fácil. Entendo, Naoki assentiu, respeitando sua dedicação. Então te vejo em breve. Com isso, Geeta se virou e saiu. Alder, observando-o a partir, não pôde deixar de suspirar. Que mulher extraordinária. O que você quer dizer? Perguntou Naoki, um pouco confuso. O tom do Alder estava cheio de admiração. Você não sabia? O campeão de Paldea também serve como presidente de toda a liga. Geeta exerce as duas funções ao mesmo tempo. Não é tarefa fácil. De repente, Naoki percebeu que nunca tinha ouvido falar de um presidente da liga independente em Paldea. Então Geeta estava mesmo administrando tudo sozinha? De cima a baixo, a Liga Paldea foi construída com muito trabalho. Respeito. Ao contrário de Geeta, Alder não tinha pressa em ir embora. Então, Naoki e Iono o convidaram para almoçar. Alder aceitou alegremente. Faz muito tempo que não como a comida do Naoki. Finalmente vou poder saborear uma refeição de verdade de novo. Iono riu enquanto Naoki sorriu. Então, tudo bem, o almoço é por minha conta. Vou garantir que você fique satisfeito. Estava ficando tarde, então Naoki arregaçou as mangas e foi para a cozinha. Alder relaxou no sofá. Ah, a propósito, acrescentou Alder, aquele ovo que te dei deve chocar em breve. Provavelmente nos próximos dias. Fique de olho. Tão rápido? Naoki piscou.
Para um Pokémon do tipo inseto, os descendentes de Volcarona já têm um desenvolvimento lento. A maioria dos Pokémon inseto eclode em poucas semanas, mas os ovos de Volcarona levam vários meses para amadurecer, explicou Alder. Naoki assentiu pensativamente. Até onde ele sabia, embora Volcarona fosse classificado como um Pokémon do tipo inseto, seu ciclo de crescimento era mais comparável ao de um pseudo-lendário. Nos jogos, Larvesta precisa atingir o nível 59 antes de poder evoluir para Volcarona, até Dragonair evoluir para Dragonite no nível 55. Só isso já diz muito sobre quanto tempo leva para um Pokémon como Larvesta amadurecer. Mesmo assim, Naoki já esperava por isso. Volcarona era um Pokémon incrivelmente raro, mais raro ainda que Dragon, o pseudo-lendário da região de Unova. Nos tempos antigos, Volcarona era reverenciada como a emissária do Sol. Suas asas brilhantes e presença ígnea lhe renderam um status divino, com muitos a chamando de personificação do próprio Sol. Tudo isso só tornava o ovo que Alder lhe dera ainda mais precioso. Afinal, era filho de uma Volcarona de nível campeão. Claramente, Alder estava sinceramente grato pela ajuda que recebeu no passado. Mas para Naoki, o que ele fez pareceu um pequeno favor na época. Ele não pôde deixar de refletir. Às vezes a vida é assim. Sementes que você planta sem pensar muito podem florescer um dia e se tornarem árvores imponentes, com raízes fortes e profundas. A amizade de Alder foi uma dessas sementes. E este foi o seu fruto. Essa é a magia do mundo Pokémon. Estranhos se encontram, criam laços através dos Pokémon e se tornam amigos para a vida toda. Para celebrar a amizade, Naoki preparou um almoço reforçado. Alder aproveitou cada mordida e, depois da refeição, começou a compartilhar algumas das últimas notícias da região de Kalos. Ah, é mesmo, Naoki? Você ouviu os rumores que saíram de Kalos ultimamente? Sobre algo chamado superevolução? Perguntou Alder com os olhos brilhando. Você quer dizer, mega evolução? Naoki fez uma pausa, pego de surpresa. Alder assentiu. Acho que é assim que os pesquisadores estão chamando. Basicamente, a evolução em 3 estágios que todos conhecemos pode não ser o passo final para alguns Pokémon. Eles podem ir além disso. Por exemplo, veja o Tepig de Unova. Primeiro ele evolui para Pignite, depois para Emboar. Normalmente, diríamos que Emboar é sua forma final, certo? Mas, de acordo com pesquisadores em Kalos, os Pokémon podem ir ainda mais longe, além de seus limites. Naoki piscou. Então os sinais da Mega Evolução já começaram a surgir nessa época? Isso fazia sentido. Quando Ash começou sua jornada por Kalos, a Mega Evolução já era bastante conhecida. Sim, já ouvi falar, admitiu Naoki. Essa é a pesquisa do professor Sycamore, certo? É esse o nome. Sycamore. Alder sorriu. É incrível, não é? A ideia é que os Pokémon possam evoluir ainda mais. Será que a minha Volcarona tem esse potencial? Naoki inclinou a cabeça, pensando. Se não me falha a memória, a equipe de Alder era composta por Volcarona, Acelgor, Bolfalante, Drudigon, Vanillush e Escavalier. Infelizmente, nenhum deles tinha um Pokémon conhecido por Mega Evoluir. Eles compartilhavam a mesma tristeza. De qualquer forma, continuou Alder, decidi ir até Kalos pessoalmente. Ver as coisas com meus próprios olhos. Talvez eu encontre um jeito de ajudar Volcarona a Mega Evoluir. Enquanto falava, ele se virou para Naoki. E se eu encontrar uma Mega Pedra ou Pedra-Chave que funcione para Koraidon, garantirei que ela chegue até você imediatamente. Naoki. Mas na verdade, Koraidon não conseguiu Mega Evoluir. Mesmo assim, ele sorriu e respondeu. Obrigado. Espero que sua jornada para a região de Kalos corra bem. Boa sorte para você também. Naquela noite, depois que Alder partiu e retornou ao Nova, Naoki retornou ao quarto. Lá, deitada pacificamente no berço, estava sua filha Elara, aninhada ao lado do ovo Pokémon vermelho fogo que Alder lhes dera de presente. Naoki estendeu a mão e tocou delicadamente o ovo. Um calor suave irradiava de sua casca. Com esse ovo ao lado dela, não precisaremos nos preocupar com Elara pegando um resfriado, disse Naoki para Iono, que estava ao lado dele. O berço era espaçoso o suficiente para acomodar confortavelmente o bebê e o ovo. Perfeito, sussurrou Iono, com olhos suaves enquanto olhava para a filha adormecida. Naoki lembrou-se da menção de Alder de que o ovo chocaria em poucos dias. Mas antes que isso acontecesse, havia mais uma coisa que ele queria fazer. Mover o ovo para a casa da árvore de criação e deixá-lo absorver a essência da natureza. Ele poderia extrair nutrientes do solo e da atmosfera, canalizando-os para os ovos de Pokémon. Esse processo mágico aumentaria a vitalidade, o potencial inato e até a inteligência de um Pokémon antes mesmo de eclodir. Ao verificar a previsão do tempo para amanhã, Naoki viu que o tempo estaria ensolarado e quente. Isso resolve, pensou ele. Levarei Elara e o ovo para a casa da árvore de criação amanhã de manhã. Originalmente, ele havia considerado pedir a um dos Dragonites da Ilha dos Dragonites que confiasse um ovo a Elara, talvez um Dratini que pudesse crescer ao lado dela. Mas então ele percebeu, criar 2 bebês Pokémon ao lado de uma criança recém-nascida poderia ser demais. Um deles poderia acabar negligenciado ou pior, tensões poderiam surgir entre os Pokémon pela atenção dela. Depois de pensar bem, Naoki tomou uma decisão. Vou esperar até Elara ficar mais velha. Então, quando estiver pronta, ela poderá visitar a Ilha dos Dragonites. Se o destino permitir, ela formará um vínculo com o Dratini ou até mesmo com o Dragonite por conta própria. Ele olhou novamente para a filha, que dormia profundamente. Deixe-a descansar em paz por enquanto. Iono concordou com a cabeça e os dois saíram silenciosamente da sala. Quando Naoki fechou a porta delicadamente atrás de si, ele se virou e parou. Raikou, Entei e Suicune se reuniram na sala de estar sem fazer barulho. Capítulo 658.
Afinal, cada uma das 3 bestas lendárias tinha seus próprios deveres sagrados. Raramente ficavam no mesmo lugar por muito tempo. No anime, elas estavam sempre vagando, protegendo a natureza. Suicune já havia sido capturado por caçadores ilegais usando uma rede mosquiteira, embora Naoki ainda não tivesse certeza se era este Suicune ou outro completamente diferente. Ao ouvir sua pergunta, Suicune deu um passo à frente. Seus olhos cor de safira brilharam à luz do fogo enquanto respondia com gentil telepatia. O Sr. Ho nos deu uma nova missão. Intei falou, sua voz profunda ressoando pela sala. Lord Ho previu que Elara poderia um dia se tornar a próxima guerreira do arco-íris. Assim como você, ela possui o poder da natureza dentro de si. Raikou deu um passo à frente, e um raio crepitava fracamente em sua crina. Até o dia em que ela atingir a maioridade, disse solenemente, nós permaneceremos ao seu lado. Nós a protegeremos, a guiaremos e a ajudaremos a despertar seu verdadeiro potencial. Ao ouvir essas palavras, Yono engasgou e cobriu a boca em choque. Espera, as 3 bestas lendárias iriam ficar e proteger sua filha? Naoki, igualmente atordoado, hesitou antes de perguntar. Você está dizendo que Ho pediu para você fazer isso? Os 3 Pokémon lendários assentiram em uníssono. Mas, vocês todos não têm outras responsabilidades? Perguntou Naoki, ainda tentando entender. Afinal, Suicune vagava pelo mundo purificando águas poluídas. Raikou canalizava raios para despertar florestas adormecidas. Dizia-se que o rugido de Entei causava erupção de vulcões. Eles eram guardiões da natureza, cada um vinculado à sua própria tarefa sagrada. Mesmo assim, Entei permaneceu firme, com a voz inabalável. Guiar o escolhido pela asa do arco-íris. Isso também faz parte do nosso dever sagrado. Naoki ficou em silêncio. Isso fazia sentido. No filme, Ash também havia sido escolhido pela asa do arco-íris, e foram as 3 feras que o guiaram em sua jornada para encontrar Ho. Agora, sua própria filha estava sendo vigiada da mesma forma. Ainda assim, a ideia das 3 bestas lendárias, agindo como guardiãs de Elara? Isso lhe trouxe à mente uma imagem difícil de se livrar. Ele imaginou Elara aos 10 anos, diante de sua primeira seleção de Pokémon. E então ele deu um passo à frente, com os braços abertos, apresentando suas escolhas iniciais. Outras crianças, eu peguei Fuecoco. Eu escolhi Sprigatito. Eu escolhi Quaxly. Elara, minhas 3 escolhas são Raikou, Entei e Suicune. A expressão de Naoki se distorceu. Só de imaginar isso ele já ria sem parar. Bem então, vou deixá-la aos seus cuidados, disse ele finalmente curvando-se levemente. As 3 bestas sagradas abaixaram a cabeça em reconhecimento. Estava decidido, eles ficariam. Os olhos de Naoki então se voltaram para Entei. Havia algo em particular neste Entei, uma presença forte e calma que o lembrava do Entei de O Feitiço do Zunon. Entei, o filme com a Torre de Cristal. Que Entei assumiu o papel de pai de uma garotinha chamada Molly. Este parecia o mesmo, nobre, protetor e estável. Entei percebeu que Naoki estava olhando e inclinou a cabeça. O que foi? Por que você está me olhando desse jeito? Naoki sorriu. Você conhece a Molly? Não, respondeu Entei, balançando a cabeça gentilmente. Imaginei, Naoki assentiu. Aquele Entei do filme tinha sido criado pelo poder do Unknown, uma projeção, não o verdadeiro. Entei ainda parecia confuso, mas sua natureza não era de pensar demais. Se não entendia alguma coisa, simplesmente seguia em frente. Simples assim. E assim, as 3 bestas lendárias, Entei, Raikou e Suicune, começaram sua estadia no rancho. Na manhã seguinte, enquanto o tempo esquentava e a luz do sol filtrava através das nuvens de inverno, Naoki começou a trabalhar. Ele carregou cuidadosamente o ovo vermelho fogo do Pokémon e a pequena Elara para casa na árvore de reprodução do rancho. A árvore já foi o local favorito de Yono para dormir, e ainda guardava um de seus velhos cobertores macios, cuidadosamente dobrado no canto. Para garantir o aquecimento, Naoki chamou seu Flareon. Flareon, você pode nos ajudar hoje? Ele perguntou, dando um tapinha na cabeça dele. Bui, Flareon exclamou, pulando graciosamente para dentro da casa na árvore. Naoki colocou Elara e o ovo de Volcarona delicadamente lá dentro, arrumando o cobertor ao redor deles. Flareon imediatamente se enrolou em volta deles, protegendo-os, envolvendo Elara e o ovo com sua cauda grande e fofa. Seu corpo irradiava calor, preenchendo a casa na árvore como um aquecedor vivo. Obrigado, Flareon. Naoki sorriu, esfregando as orelhas. Conto com você. Bui. Flareon latiu alegremente, orgulhoso de poder ajudar. Para a surpresa de Naoki, no momento em que Flareon se instalou, o resto da família Evolution começou a chegar, um após o outro. Sylveon trotou até ela com um aceno em forma de fita, subindo graciosamente para acariciar Elara. Umbreon entrou silenciosamente e se aninhou ao lado do ovo. Espion empoleirou-se perto da porta vigiando. Liafeon trouxe uma folha fresca para forrar o ninho. Jouchon estalou suavemente com o calor estático. Glaceon sentou-se por perto, garantindo que o frio externo não entrasse. Até o parceiro Ivy pulou e se acomodou ao lado de Flareon. Buei, buei, todos gritaram em suave harmonia, aconchegando-se gentilmente em volta de Elara e do ovo em um círculo de amor, fofura e calor. Naoki ficou parado na entrada da casa na árvore, momentaneamente atordoado com a visão. Uma família inteira de Evolutions, todos se unindo para proteger uma pequena garotinha e um ovo Pokémon prestes a eclodir. Um sorriso caloroso surgiu em seus lábios. Obrigado a todos, ele disse calmamente. Buei, eles responderam em coro, abanando o rabo. Não muito longe, as 3 bestas lendárias assistiam a cena em silêncio. Depois que Naoki postou a notícia online, não apenas Alder e seus amigos em diferentes regiões ficaram sabendo, mas logo todos na cidade vizinha sabiam. Naoki e Yono tinham dado as boas-vindas ao seu bebê ao mundo. Às 9 horas, enquanto Naoki estava ocupado ordenhando o rebanho Gogoat, a senhora Dantes chegou ao rancho com uma sacola de presente feita à mão nos braços.
5 anos se passaram, e o cabelo da senhora Dantes estava completamente branco. As rugas em seu rosto se aprofundaram, mas graças aos seus pedidos regulares de leite fresco do rancho de Naoki, ela permanecia forte e cheia de energia. Senhora Dantes, o que a traz aqui? Naoki correu para cumprimentá-la. A velha senhora sorriu calorosamente com a gentileza estampada no rosto. Ela abriu a bolsa e cuidadosamente tirou um vestidinho de bebê costurado à mão. Naoki, disse ela gentilmente, Ivan me contou que você e Iono tiveram seu bebê, então vim visitá-la. Fiz este vestido para ela. É feito de lã marepe, muito macio e quente. Naoki olhou para o suéterzinho e ficou comovido. O design era adorável e pelos detalhes era óbvio que não poderia ter sido feito da noite para o dia. Ela deve ter começado a trabalhar nisso há muito tempo. Muito obrigada, disse Naoki com sinceridade. Ela está dormindo na casa da árvore. Vem, eu te mostro. Claro, disse a senhora Dantes, sorrindo. Eles caminharam até a aconchegante casa na árvore de reprodução. Lá dentro, Elara dormia profundamente aninhada no calor dos cobertores, cercada protetoramente por um círculo de ivilutions fofinhos. A senhora Dantes suspirou baixinho. Ah, que fofura! Dormindo tão tranquilamente. Seus olhos brilharam de alegria. Você já deu um nome a ela? Sim, disse Naoki. O nome dela é Elara. 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 A senhora Dantes repetiu o nome com um sorriso. Adorável. Naoki assentiu, tocado pelas palavras dela. A velha ficou ali por um tempo, olhando para a menina antes de finalmente se despedir. Ela estava cansada e a caminhada para casa levaria algum tempo. Naoki e Iono acompanharam até a entrada da propriedade. No caminho de volta, Iono sussurrou. A senhora Dantes é uma alma tão gentil. É sim, concordou Naoki. Ela sempre gostou de crianças e Pokémon. Quando ela pedia leite para nós, ela costumava assar biscoitos para Dragonite toda vez que o pedido dela era entregue. Ele fez uma pausa, pensativo. Ela tinha 75 anos agora. Em mais 5 anos, estaria chegando aos 80. Mesmo no mundo Pokémon, essa já era uma vida longa. A maioria das pessoas raramente chegava a um século inteiro. Naoki suspirou suavemente. Eu realmente queria que momentos como este durassem para sempre. Mais tarde naquela manhã, outro visitante chegou. Prefeito Thomas. Usando sua cartola de sempre e apoiado em sua bengala de madeira, ele se aproximou da casa na árvore. Ao seu lado, ia um ciclizar com um cachecol esvoaçando ao vento. Ele ficou parado diante da casa na árvore por um longo tempo, olhando calmamente para dentro. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, murmurou ele. Seu avô pode ficar tranquilo agora. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele olhava ao redor do rancho. As fileiras organizadas de campos de frutas vermelhas. Os pomares exuberantes que se estendem ao longe. Os celeiros, os galinheiros, os galpões Gogoat. As latas de leite brilhantes dispostas como velhas sentinelas. Para onde quer que olhasse, os Pokémon prosperavam. O rancho estava vivo, mais vibrante do que nunca mesmo em seus anos dourados. Ele enxugou os olhos e se virou para Naoki. Estamos ficando velhos, disse o prefeito Thomas com a voz carregada de emoção. Daqui em diante, o futuro pertence a jovens como você. Os olhos de Naoki se voltaram para Elara, que ainda dormia pacificamente sob um ninho de pele de Ivy e lã de Mareep. Sim, ele disse suavemente. Naoki já tinha 25 anos naquele ano, o que significava que estava se aproximando dos 30. Mais 5 anos e ele se tornaria oficialmente o tio Naoki para a próxima geração. Ele ficou em silêncio do lado de fora da casa na árvore, refletindo sobre a passagem do tempo. O prefeito Thomas e seu parceiro, o ciclizar de cachecol, não demoraram muito. Com a cidade se expandindo rapidamente nos últimos anos, o prefeito tinha muito o que fazer. Depois de visitar Elara, o prefeito Thomas se despediu de Naoki e retornou à cidade. A próxima visitante a chegar foi Kelly, que trouxe um brinquedo de madeira lindamente esculpido para o bebê. Parabéns! Kelly sorriu enquanto entregava o presente. Naoki sorriu. Obrigado. Então, quando é o seu casamento? Não dá para apressar essas coisas, Kelly riu e balançou a cabeça. Mas havia algo diferente em seu tom de voz, ela não tinha vindo só para dar um presente. Na verdade, vim me despedir, ela admitiu. Estou indo embora da cidade. Naoki piscou, surpreso. E a sua loja? Você não ouviu? Kelly inclinou a cabeça. Ouvir o quê? A cidade anda bombando ultimamente, explicou ela. Com o desenvolvimento se acelerando, cada vez mais investidores estão demonstrando interesse. Novas lojas estão surgindo por toda parte, e ouvi dizer que a Liga Paldiana está planejando abrir um novo porto por perto. Naoki percebeu então que Kozagi estava lentamente se transformando em uma cidade moderna. Para artesãos tradicionais como Kelly, estava ficando mais difícil manter uma posição. Mesmo assim, isso é só parte, continuou ela. Mais do que tudo, eu quero conhecer o mundo. Kelly sorriu melancolicamente. Tenho quase 30 anos. Morei nesta cidade a vida toda. Nunca viajei. Quero saber como é explorar o mundo com um parceiro Pokémon. Naoki fez uma pausa e assentiu entendendo. Entendo. Desejo a você uma viagem segura e maravilhosa, Kelly. Obrigado. Estarei torcendo por você também. E assim, Kelly foi embora. Embora Naoki tenha aceitado com um sorriso, a partida dela deixou uma dor silenciosa em seu coração. Ela estivera lá desde o início, ajudando a construir tudo, sua casa, o celeiro Milton, o galinheiro, até mesmo o galpão de ferramentas do rancho. Cada prego, cada viga, continha a habilidade de Kelly. Ele suspirou. Mas a vida era assim, não era? Cada um tinha seu próprio caminho a seguir. Tudo o que ele podia fazer agora era enviar-lhe, em silêncio, seus melhores desejos. Capítulo 659, Larvesta. Não demorou muito para que uma chuva leve começasse a cair. Com a suave garoa da primavera, o longo inverno chegou oficialmente ao fim, e os primeiros sinais de uma nova estação floresceram. A neve que cobria os campos derreteu lentamente.
Riachos corriam pelas encostas das montanhas, as árvores começaram a dar frutos e os Pokémon que haviam passado o inverno hibernando finalmente saíram de suas tocas, pulando nas árvores para comer frutas frescas. Elara, recém-nascida, tinha a pele enrugada como a maioria dos recém-nascidos. Mas em poucos dias ela ficou mais saudável e roliça. Seus cabelos rosa claros e olhos negros a tornavam especialmente adorável. Talvez fosse a fisiologia humana única no mundo Pokémon, ou talvez Elara fosse simplesmente especial, mas ela quase não chorava. Exceto quando estava com fome, ela era estranhamente quieta. Sempre que alguém, humano ou Pokémon, se aproximava, ela abria seus grandes olhos curiosos e os observava silenciosamente, como se tentasse entender o mundo, assim como agora. Elara estava deitada em seu pequeno berço, e Naoki sentou-se ao lado dela, sorrindo calorosamente enquanto balançava gentilmente um pequeno chocalho acima dela. Olá, Elara. Sou o papai. Ele arrulhou balançando o brinquedo. De fato, o tilintar do chocalho chamou sua atenção. Elara balbuciou baixinho, agitando os bracinhos no ar, com os olhos fixos no brinquedo brilhante. Vamos lá, diga, pará. Naoki arrulhou, prolongando as sílabas de forma brincalhona. Elara, uá, Naoki. Iono ergueu uma sobrancelha. Ela ainda é um bebê. É claro que ela ainda não sabe falar. Agora olha o que você fez com forte A. Naoki estremeceu quando os gritos de Elara ficaram mais altos. Iono rapidamente a pegou no colo, segurando-a delicadamente. Calma, está tudo bem, querida. Nesse momento, Ciclizar apareceu trotando lá de fora, seus olhos curiosos passando de um lado para o outro. O choro de Elara parou de repente. Seu olhar se fixou em Ciclizar, claramente fascinada. Graal? Ciclizar inclinou a cabeça visivelmente confuso com a reação. Naoki riu e guiou a mãozinha de Elara em direção ao seu amigo Pokémon. Este é Ciclizar, o parceiro do papai. É super forte. Elara arrulhou baixinho. Iaia. Graal, Ciclizar respondeu, ainda sem saber o que a pequena humana estava dizendo, mas tentando entrar na brincadeira. Naoki sorriu. Ciclizar, quer tentar segurar Elara? Graal? O Pokémon recuou surpreso com os olhos arregalados. Olhou para Elara nervosamente, claramente inseguro com a nova responsabilidade. Está tudo bem, Naoki encorajou. Só seja gentil como eu. Ciclizar hesitou, depois estendeu lentamente as garras dianteiras. Mas ao tentar segurá-la, percebeu que sua bolsa inflada na garganta estava no caminho, dificultando o transporte de qualquer objeto delicado. Ciclizar pareceu decepcionado e um pouco nervoso. Então teve uma ideia. Com um baque suave, ele se abaixou e assumiu sua postura de pilotagem, achatando seu corpo como uma bicicleta. Agora a pequena podia andar nas costas dele. Naoki colocou Elara delicadamente nas costas de Ciclizar, apoiando-a com as duas mãos. Ciclizar caminhou cuidadosamente para frente com passos curtos e firmes. Momentos depois, uau, a sala ecoou com novos lamentos. Naoki e Ciclizar congelaram. Ops, murmurou Naoki. Iono suspirou e bateu a mão no rosto. Vocês dois, sério? Entreguem ela. Naoki timidamente passou Elara para sua mãe. Iono começou a amamentar o bebê e, de fato, quando sua barriga ficou cheia, Elara lentamente adormeceu. Com cuidado e prática, Iono a deitou de volta no berço para descansar. Mas naquele momento, o ovo Pokémon aninhado ao lado de Elara começou a brilhar com uma luz carmesim brilhante. Um suave estalo ecoou pela casa na árvore. Pequenas fraturas surgiram na parte superior da casca do ovo, espalhando-se como teias de aranha. Um a um, pedaços da casca se desprenderam e caíram na cama macia. Naoki, Iono e os Pokémon ao redor assistiam com admiração. O brilho carmesim foi ficando cada vez mais intenso, até que parecia que um sol em miniatura irradiava dentro da casa na árvore. Um calor inundou o espaço. Então a luz irrompeu e desapareceu. Em seu lugar estava um Pokémon recém-nascido. Parecia uma larva, brilhando com um calor radiante. Seu corpo era branco creme com reflexos vermelho-alaranjados, 5 antenas flamejantes curvadas ao redor da cabeça como uma coroa, e seus grandes olhos azul celeste brilhavam com inocência e poder. Larvesta nasceu. Iono cobriu a boca com os olhos arregalados. É uma larvesta? Sussurrou Naoki, igualmente atordoado. É ainda mais incrível do que eu imaginava. Naoki se aproximou do recém-nascido larvesta com um olhar caloroso e gentil. Ele liberou uma leve pulsação de sua aura em direção ao pequeno Pokémon para ajudar a transmitir suas intenções. Olá, larvesta, disse ele suavemente. Sou Naoki, e está é minha filha, Elara. De agora em diante, vocês dois crescerão juntos. Conto com vocês para cuidarem um do outro. Larvesta piscou lentamente, seus olhos azuis brilhantes brilhando com inocência. Virou a cabeça, notando o bebê humano adormecido aninhado ao seu lado. De alguma forma, a presença dela lhe parecia familiar, reconfortante. Como se o vínculo entre eles já tivesse sido formado. Naoki percebeu o brilho de emoção na expressão de Larvesta e inclinou a cabeça, pensativo. Talvez seja isso, ele murmurou. Ele se lembrou de algo. Mesmo dentro de seus ovos, os Pokémon possuem uma vaga percepção do mundo ao seu redor. Era provável que Larvesta, tendo passado tantos dias no mesmo berço que Elara, tivesse se acostumado ao seu cheiro e presença. Essa sutil familiaridade floresceu em confiança e proximidade desde o momento em que eclodiu. Ao ver isso, o coração de Naoki se encheu de alegria. Então está decidido, disse ele com um sorriso. De agora em diante, vocês dois crescerão fortes juntos. Larvesta olhou para Elara com seu olhar gentil, sentindo algo importante naquele pequeno humano. Embora não conseguisse entender, no fundo, sentia que seus destinos estavam entrelaçados, que estavam destinados a trilhar o mesmo caminho como parceiros, como família. As engrenagens do destino começaram a girar. E então, naquela tranquila manhã de primavera, Elara conheceu seu primeiro Pokémon, não por meio de captura ou batalha, mas por algo muito mais raro, o destino.
Pouco tempo depois, Indieedey chegou, equilibrando uma bandeja com leite morno e frutas frescas. Conhecida em todo o rancho por suas habilidades de cuidado e coração gentil, ela era sempre a primeira a cuidar dos Pokémon recém-nascidos. Ela entregou a comida para Naoki, que se agachou e ofereceu a Larvesta. Tendo usado grande parte de sua força para sair da concha, o pequeno Pokémon estava claramente faminto. Olhou para a comida, depois para Naoki, e então se inclinou lentamente para frente e começou a comer. Depois de comer até se fartar, uma onda de sonolência tomou conta dele. Com um pequeno bocejo, Larvesta se aninhou ao lado de Elara e fechou os olhos, caindo em um sono tranquilo. Naoki soltou um suspiro silencioso de alívio. Finalmente chocou. Embora Alder tivesse garantido que o ovo eclodiria em poucos dias, isso levara bem mais de um mês. Agora, vendo Larvesta e Elara dormindo profundamente, Naoki sentiu um peso sair do peito. Ele trocou um olhar com Iono e então saiu silenciosamente da sala com seus Pokémon, deixando os dois pequenos descansarem sem serem incomodados. Lá embaixo, Iono ainda parecia um pouco atordoada. Aquele foi realmente o primeiro Pokémon da Elara? Ela perguntou com a voz suave e cheia de admiração. Parece que sim, respondeu Naoki assentindo. E que primeira parceira para se ter. Iono ainda estava tentando entender. Isso é incrível. Quer dizer, Larvesta é super rara. A maioria dos tipos insetos são fáceis de capturar e criar, como Caterpie ou Wurple. Mas Larvesta? Isso é outro nível. Naoki riu baixinho. Definitivamente não é o típico Pokémon do tipo inseto que vive na floresta. Sinceramente, esse tipo de primeiro Pokémon é algo que até os filhos de treinadores famosos ou famílias ricas invejariam. Seus pais não prepararam um Pokémon para você quando você era pequeno, ele acrescentou. Iono balançou a cabeça. Não, consegui meu primeiro parceiro quando fiz 10 anos, como todo mundo naquela época. Certo, Naoki assentiu. Naquela época, a Liga Paldiana exigia que as crianças tivessem pelo menos 10 anos de idade antes de começar sua jornada. Provavelmente para garantir que tivessem idade suficiente para cuidar adequadamente de seus Pokémon. Ele olhou de volta para o berçário. Mas o caso da Elara é um pouco diferente. Não é como um vínculo formal entre treinador e Pokémon. É mais como uma infância compartilhada. Eles crescerão lado a lado, não como treinador e Pokémon ainda, mas como companheiros. O que eles se tornarão no futuro dependerá da Elara. Enquanto dizia isso, Naoki voltou seu olhar para o trio de bestas lendárias, Entei, Raikou e Suicune, que jaziam silenciosamente no jardim, observando a uma distância respeitosa. Quem poderia dizer o que nos aguardava? Talvez um dia, Elara se tornasse forte o suficiente para se tornar amiga deles de verdade. Talvez ela se tornasse conhecida como a garota que viajava com Pokémon lendários. Talvez ela até desafiasse a liga e vencesse os treinadores mais fortes do mundo. Ela poderia se erguer para dar um soco em Leon e ofuscar Geeta, tornando-se a mais jovem campeã da história Pokémon. E quando esse dia chegasse, Naoki ficaria de pé e orgulhosamente declararia ao mundo: essa é minha filha. Capítulo 660. Mudanças de tempo 1. Em 9 de janeiro do ano 203 do calendário da Liga, a primavera chegou ao noroeste de Paldia, aquecendo gradualmente a terra após um longo inverno. As pessoas trocaram seus casacos pesados por jaquetas mais leves, passeando com seus Pokémon por montanhas e florestas. Uma nova temporada de aventuras havia começado. Ao mesmo tempo, a equipe da grande expedição heroica, composta por Mel, Zapdos, Ted de Ursa e Victini, partiu oficialmente em uma nova jornada. Seu destino, a região de Kalos. Com sua saúde totalmente recuperada, Iono retornou às suas funções como líder de ginásio do ginásio Levincia. Naoki permaneceu no rancho Casa na Árvore, continuando seu trabalho e cuidando do filho. Felizmente, com a ajuda do Indieedey, ele não precisou se preocupar muito. Elara, ainda um bebê, passava quase 20 das 24 horas do dia dormindo. Para Naoki, a vida parecia notavelmente semelhante a como sempre fora, tranquila, estável e cheia de Pokémon. As 3 bestas lendárias, Entei, Raikou e Suicune, continuaram a cumprir a missão dada pelo Rei Fênix, mantendo uma vigilância próxima e protetora sobre o futuro herói do arco-íris. Com elas, além de companheiros de confiança como Ciclizar e Dragonite, Naoki tinha pouca preocupação com a segurança de Elara. Ultimamente, ele vinha ouvindo falar sobre os rápidos acontecimentos na cidade de Kozagi. Curioso, Naoki decidiu terminar suas tarefas diárias no rancho e levar Koraidon para um passeio pelas ruas e becos recém-construídos. A cidade de Kozagi passou por mudanças drásticas desde a virada do ano. A construção civil fervilhava por toda a cidade. Trabalhadores com capacetes de segurança amarelo se movimentavam, auxiliados por Pokémon como Machoke e Conkeldurr, martelando andaimes e levantando vigas para erguer novos prédios altos. Mais adiante na estrada, Naoki chegou ao local do antigo mercado Kozagi. Antigamente um humilde mercado de produtores rurais em estilo estufa, o local havia sido completamente reformado. As estufas deram lugar a vitrines modernas, e a escala do mercado havia se expandido significativamente. Agora parecia um movimentado bairro de supermercados, repleto de vida e oportunidades. A cidade estava prosperando. Naoki parou por um momento admirando a paisagem, e então continuou caminhando em direção ao interior da cidade. Ele passou por muitos lugares conhecidos e acabou chegando à orla marítima, exatamente o lugar que Kelly havia mencionado antes. O terminal portuário de Kozagi estava em construção. Grandes guindastes içavam materiais pelo local, e trabalhadores assentavam as fundações para novos faróis. Vários navios flutuavam ao largo, atracados e prontos para uso. Embora o porto ainda não estivesse concluído, Naoki já imaginava um futuro onde navios cargueiros de todos os cantos do mundo chegassem ali,
trazendo mercadorias e Pokémon. Essas mercadorias seriam vendidas no novo distrito comercial de Kozaji, consolidando ainda mais o status da cidade como um polo econômico em ascensão em Paldia. O coração de Naoki se encheu de um orgulho silencioso. Um dia, eles não precisariam mais viajar para outras cidades em busca de suprimentos. Poderiam embarcar em uma balsa ali mesmo, no porto de Kozaji. Depois de sua caminhada pela cidade, Naoki montou em Koraidon de volta ao rancho. Primeiro, ele entrou silenciosamente no quarto para verificar como Elara estava. Ela ainda dormia profundamente, aninhada ao lado da larvesta recém-nascida, ambos respirando suavemente e em ritmo. Naoki sorriu ao ver a paz e, em seguida, fechou a porta delicadamente atrás de si. A sala de estar estava relativamente silenciosa. Dragonites tinham voado para fazer entregas. Palmote estava ajudando Meltan a cuidar do galinheiro, e Milton tinha ido pastar na encosta ensolarada. Naoki pensou em verificar o treinamento especial de Sylveon, mas antes que pudesse fazer isso, seu rotom começou a tocar com uma chamada de vídeo. Dr. Sada. Ele tocou na tela para aceitar a chamada, e o rosto familiar do pesquisador Pokémon Paldiano apareceu, radiante como sempre. Faz tempo que não nos vemos, Naoki. Ela cumprimentou alegremente. Desculpe por não ter enviado meus parabéns antes. Tenho estado imersa em pesquisas nas últimas semanas. Está tudo bem, doutor, respondeu Naoki com um sorriso fácil e balançou a cabeça. O Dr. Sada deu um sorriso gentil e perguntou: como está seu bebê? É menino ou menina? É uma menina, respondeu Naoki orgulhoso. Ela acabou de fazer um mês. Está dormindo tranquilamente agora. Que maravilha! Parabéns! Você entrou oficialmente para o clube dos pais, disse o Dr. Sada calorosamente. Agora mãe, com a pesquisa entrando em uma nova fase, a doutora Sada sentia que a vida finalmente fluía na direção certa. Talvez ver a felicidade no rosto de Naoki a lembrasse de quando seu filho, Arven, nasceu. A lembrança mexeu com algo profundo dentro dela. Mas então veio a culpa. Por tantos anos, ela e o marido estiveram imersos em pesquisas, distantes do filho. A doutora Sada baixou o olhar, uma sombra pairando sobre sua expressão. Gostaria de saber como Arven está ultimamente. Ela murmurou. Naoki piscou. Você não falou com ele ultimamente? Os ombros do Dr. Sada afundaram. Desde que ele ficou mais velho, ele se tornou cada vez mais independente. Hoje em dia, ele mal nos procura. Geralmente, preciso pedir atualizações ao diretor da escola. Naoki ficou em silêncio. Fazendo as contas de cabeça, percebeu que Arven devia ter uns 13 ou 14 anos agora. Uma idade difícil. Some-se a isso a falta de presença familiar. E não era de se admirar que ele pudesse se tornar retraído. Se não fosse controlado, esse seria exatamente o tipo de isolamento que poderia levá-lo a se tornar uma versão distante, silenciosa e emocionalmente sensível de si mesmo. Assim como nos jogos. Não era justo. Nenhuma criança deveria crescer se sentindo assim. Vou entrar em contato, disse Naoki. Vou convidá-lo para o rancho. Mesmo que seja só uma refeição, pode ajudar. Obrigada, Naoki, disse a doutora Sada, sinceramente grata. Ela e o marido, o professor Turo, sempre apreciaram o quanto Naoki havia feito por Arven nos bastidores. Bem, quando nossa pesquisa sobre os Pokémon Paradoxo estiver finalmente concluída, Turo e eu deixaremos a Área Zero e retornaremos à superfície. Quando isso acontecer, visitaremos o rancho juntos com Arven. Naoki assentiu, mas no fundo temia que a essa altura pudesse ser tarde demais. A personalidade de uma criança não permanece maleável para sempre. Uma vez formada, é difícil mudá-la. Mas a doutora Sada não podia simplesmente abandonar sua pesquisa na grande cratera de Paldia. Ela estava tentando fazer o que era certo para o futuro, num sentido mais amplo. Isso não tornava a tarefa mais fácil de aceitar. Vamos parar com isso por enquanto, disse o Dr. Sada, aliviando o clima. Como está o Koraidon? Koraidon? Naoki chamou. Um momento depois, Koraidon apareceu do lado de fora, sua cabeça enorme aparecendo na moldura da tela de vídeo. Raal, ele gorjeou curiosamente. Tão animado como sempre, riu o Dr. Sada. Toda vez que vejo Koraidon vivendo em paz ao seu lado, isso me dá esperança. Talvez um dia, Pokémon do passado e do futuro possam realmente coexistir com aqueles que convivemos hoje. Após o término da ligação, Naoki ficou pensativo por um tempo. Então pegou seu telefone Rotom e enviou uma mensagem. Naoki, oi, Arven, como você tem passado? Gostaria de passar um dia no rancho? Na academia, na região de Paldia, Arven ouviu o toque do seu telefone Rotom. Ele o pegou e deu uma olhada na mensagem. Arven, obrigado, senhor Naoki. Sinto muito, mas tem algo acontecendo na academia agora. Não posso ir embora. A princípio, Arven hesitou em visitá-lo. Não queria incomodar o Sr. Naoki nem interferir em sua vida. Mas logo depois, outra mensagem chegou. Naoki, hein? Minha filha acabou de nascer, e eu queria que você viesse conhecê-la. Arven fez uma pausa, atordoado. O filho do Sr. Naoki nasceu? Não seria rude não ir. Ele pensou por um momento e então tomou uma decisão. Arven, parabéns, Sr. Naoki. Devo estar livre amanhã. Passo aqui para uma visita. Naoki, quer que os Dragonites venham te buscar? Sem graça de se impor, Arven respondeu rapidamente. Arven, não, está tudo bem. Tem um táxi voador de Mesagoza direto para a cidade de Kozaji. Vou pegar esse. Naoki, ótimo, estarei esperando por você no rancho. Depois que o bate-papo terminou, Arven soltou um pequeno suspiro de alívio. Nesse momento, uma voz enérgica gritou atrás dele. Arven, vamos fazer uma batalha Pokémon. Ele se virou e viu Nemona em seu uniforme da academia, com os olhos brilhando de entusiasmo. Nemona tinha começado a escola apenas naquele ano. Mas como já se tinham encontrado uma vez, quando ela visitou o rancho de Naoki quando criança, reconheceu Arven imediatamente e correu para desafiá-lo para uma batalha. Depois de algumas trocas amigáveis, os dois se tornaram próximos. Mas Arven nunca foi muito fã de batalhas Pokémon. Ele balançou a cabeça levemente.
Hoje não. Vou visitar o Sr. Naoki amanhã. O bebê dele acabou de nascer. Os olhos de Nemona brilharam. O bebê do Sr. Naoki nasceu? Eu quero ir também. A ideia de conhecer o filho do Sr. Naoki e desafiá-lo para uma batalha era emocionante demais para ela deixar passar. Só de imaginar isso seu coração disparou de excitação. Arven, você terá que perguntar ao Sr. Naoki pessoalmente, ele disse, um pouco exasperado. Quando Naoki soube que Arven e Nemona queriam visitar o rancho juntos, ficou mais do que feliz em recebê-los. Respondeu imediatamente, dizendo que prepararia um delicioso banquete para comemorar. Sim, Nemona comemorou, levantando o punho no ar. Arven. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.